Minha diretoria, essa é uma das entrevistas mais no time que eu já fiz, porque nós temos aqui hoje um homem que está na crista da onda, um homem que está feliz porque o Botafogo venceu de 4-0 o Vasco. Nem ele consegue acreditar no que está acontecendo. Salve, Rico. André Marinho, tudo bem, Beleza, mestre? Eu tô bem, você? Bem demais, cara. Aí com a Tirando 95, uma onda, né? 95, né? Esse aqui de 9,6, se não me engano. Acho que foi a comissão técnica que usava na inesquecível Taça Tereza Herrera. Paulo Autuori. Paulo Autuori ainda era o técnico em 9,6, né? É. E aí, Sério, porra, Juventus, 4-4 com a Juventus, foi pros pênaltis e Wagner, monstro Wagner, brilhou. Goleiro. E aí, goleirão, pô. Grande Wagner. E eu também sou goleiro, sempre simpatizei com a causa aí dos goleiros alvinegros. Cara, dizer que goleiro é tudo maluco ou viado, você? Maluco ou viado? Maluco ou viado. Eu tendo eu acho que os últimos acontecimentos atestam que eu tô mais pro primeiro garantido nessa primeira fatia. Mas tu é Botafogo pra caralho? Porra, lunático, cara. A primeira vez que eu fui no estádio foi em setembro de 2003, na reta final da Série B. Botafogo e Náutico, derrota, 1-0 Náutico. Mas você nasceu Botafogo ou virou Botafogo? Não, botafoguense desde moleque, desde sempre. Herdei isso aí do meu pai. Teu pai também é. Ele me legou essa praga aí, mas que... É um problema. Mas é um vício, né, cara? Vários amigos meus acabam que, com o passar do tempo, com tanta desilusão, acabaram se desvencilhando do Botafogo, mas é que nem cachaça. Homem não muda de time. Não muda. Falou bem. Inclusive, os meus amigos aí que sabem bem quem são, que meio que largaram o Botafogo no caminho, é isso que vocês não são homens. Qual é onde que eu dou o foco? Não, mas não dá, porra. Não pode mudar de time, cara. Não existe. Até em respeito ao seu pai, sua lógico. família, porra. Não, mas isso nunca foi cogitado, pelo contrário. Mas fogão, né, cara? Tamo aí, Série B... Pelo que tudo indica, tá bem encaminhado, vamos que vamos. Precisava ter feito aquilo com o Vasco ontem, porra? Porra, precisava. Precisava. Inclusive, porra, tinha muita gente que achou que o pessoal tirou o pé do acelerador ali no final do segundo tempo pra devolver aquele famigerado 7-0, né? Eu acho, inclusive... Poderia ter... Tava um clima propício pra isso, mas também tava um clima propício pra ninguém sair de São Januário, né? Né, mano? Ali mesmo, barra pesada ali, as imediações ali. O negócio ontem tava complicado. Eu tava falando com o dirigente do Vasco durante o jogo. Falava, irmão, mete o pé, daí o cara fala, não, a gente vai ficar, o time inteiro vai ficar junto, nós vamos sair junto. Caralho, velho. A polícia já tá aqui e tal. Eu falei, porque caralho? Não, mas, porra. E eu fico, eu não tenho nada muito contra o Vasco, não. Fico até meio perplexo aí como o Vasco tem essa proeza aí de só... Eu acho que o retrospecto recente vai desde naquele surto Diego Souza ali, Felipe, 2000 que o Cássio fez a defesa, aquele ano lá. Sim, 2011. Vasco, campeão da Copa do Brasil, né? 11 e 12, né? Ganhou a Copa do Brasil. Cara, o retrospecto do Botafogo e Vasco desde então, tudo bem que é meio canalha fazer essa comparação, demarcar na linha do tempo olhando pra frente, mas os caras não têm muita moral pra sacanear, não. Vasco é freguês. E na totalidade, eu acho que eu vi muito mais vitória do que derrota. Porra, eu sou São Paulino, então em tese eu tô em vantagem, né? Sim. Mas o Vascaíno me sacaneia muito, porque o Vasco ganha muito de São Paulo. É mesmo? Historicamente, decisão. Né? Decisão. Porra, decidiram no Morumbi, me eliminaram de Copa do Brasil, de Rio São Paulo. Porra, o Vasco bate muito no São Paulo, cara. É que por acaso eu tinha a impressão que, tipo assim, Vasco vai no Morumbi, a vitória certa do São Paulo em brasileiro. É que nem Botafogo vai jogar com o Grêmio pode ser fora que no de jogo casa. normal, sim. No jogo normal. Mas a decisão, puta que me pariu. É mesmo, cara. Eu não tava Ao ligado contrário, nisso. por exemplo, o Flamengo. O São Paulo pega o Flamengo, o São Paulo ganha do Flamengo. Sim. É histórico. Sim. Agora, o Vasco, eu não sei o que é que acontece. É mesmo? Essa Copa do Brasil, eu tava no cu na mão. O Vasco na Série B todo fudido, eu com o cu na mão. Eu falei lembro, assim, fudeu. Eu acompanhei teu drama nessa aí. Foda. Vem cá, te chamo do quê? De humorista, comentarista, imitador, entrevistador? Te chamo do quê? Eu sempre fui, desde sempre, um cara meio multifacetado aí na minha atuação. Eu acho que comunicador é o que melhor abrange todas essas vertentes. Comunicador, né? Pega tudo um pouco. Pega tudo um pouco. Eu surgi como, assim, na minha carreira pública como imitador principalmente, imitando políticos e famosos principalmente. Muito boa essa imitação do Bolsonaro, inclusive. Tu gosta, né, Rica? É muito bom. Tá com saudade de mim? Disse que não vai votar em mim. Na sua cara, não. Já soltei minha manada aí pra começar a botar você na lista de comunistas, tá certo? Não, eu virei comunista antes de ontem, que eu falei que eu não pretendo voltar nele no primeiro turno, a não ser que no próximo ano ele se recupere e faça um... Caralho, eu virei comunista, irmão, socialista. Eu falei, que isso, cara, vocês são loucos. Mas o mundo tá louco, né, cara? Eu acho que irmão?
Você virou de esquerda, né? Exato. Eu com o quadro do Ronald Reagan e do Winston Churchill no meu quarto. De esquerda, Você virou pelo de visto. esquerda, cara. Aquele esquerdista da Jovem Pan falou, não, cara, ele não é Não isso. é, cara. Ele só não gosta do Bolsonaro. Mas, porra, exato. Inclusive no mérito, né, das ações dele principalmente, como tudo se desenrolou, todo mundo sabe aí que eu tive uma relação próxima, pode-se dizer assim, durante a campanha. Famílias eram próximas? Sim. E foi enfim, tanta coisa aconteceu, parece que foi uma Você vida é de atrás. direita? Eu me considero de direita, assim. E o PSDB, você tá ligado a isso ou você é seu pai e você não tem nada com isso? Isso aí é o que eu sempre dizia lá no Pânico, né? Eu respondo só pelo meu CPF. As pessoas têm, não sei, por má fé ou por, sei lá, tendem a fazer a associação hereditária, culpa hereditária. Qualquer movimento político que meu pai fizer, por tabela, eu respondo por ele. E a gente sempre soube separar muito bem as coisas. E é só você ver as minhas falas durante o Pânico, eu sempre delimitei isso muito bem. Apesar de que nem sempre com muito sucesso, porque quem tinha a palavra final e o volume mais alto, figurativamente falando, era o Emílio, que era uma máquina, uma metralhadora giratória de rótulos e etiquetas, né? Então eu insistia, Emílio, cadê minha ficha de filiação do PSDB, cara? Cadê? Ele, não, você é tucano, cara. Não, Marinha é tucaninho. Marinha é candidato, Marinha é tucaninho. Não, pera lá, garotinho, ó, pera lá, pô. E aí eu falo, Emílio, cadê a minha ficha de filiação? E normalmente quem me acusa de ter rabo preso é quem geralmente tem rabo preso. Isso que é mais revelador, né? Isso é pra mim já. Mas você compactua com o PSDB? Pela relação, você? Pelo contrário. Jamais. Nunca votei no PSDB. E em casa, como é que é? O meu pai ainda é filiado ao PSDB, ele fez esse movimento. Sim. Mas, como eu disse, Mas dá discussão? Vocês discutem política? Sem dúvida alguma. Você tem muitas diferenças com o seu pai políticas? Olha, ele tem, inegavelmente, além de ser meu mentor, melhor amigo, maior crítico e maior apoiador, longe de ser um pai bajulador, passa a mão na cabeça. Pelo contrário, a gente sempre cultivou essa dinâmica na nossa relação. E aí ele vai extraindo a minha melhor versão. E eu também, como talvez eu surgi como esse moleque que estuda política desde, dos primórdios. Estudei ciência política fora na Universidade de Nova York 1 ano e meio antes de voltar a estudar direito aqui no Rio. Na PUC fiz 3 anos e meio, me formei em São Paulo, estou passando na OAB agora. Foi um pacto que eu fiz com ele para ser uma espécie de apólice de seguro na minha vida. Vai que não dá certo essa carreira artística, recheada de imprevisibilidades, né? E eu tenho lá uma colcha de retalhos com uma formação legal que é no direito. Mas na minha dinâmica política com ele, por eu ter surgido talvez como... Eu ter me formado na minha gênese enquanto observador do cenário político internacional, que eu adoro política americana especialmente. Já percebi. E no Brasil, foi ali nos idos de 2013, 14, 15, onde estava começando a surgir essa nova direita bem pulverizada, ainda meio dissipada na internet. E ali foi essa época que eu comecei a notar que tinha aquele deputado histriônico, estridente. Tá que eu te dou outra, tu não merece ser estuprada, aquelas coisas. Mas aí tu apoiava grafeno, ele. nióbio. Essa época tu apoiava ele. Não, eu via ele... no momento que meu pai veio a conhecer ele, que foi no dia 17 de dezembro de 2017, foi a primeira vez que a gente se conheceu, um encontro promovido pelo meu saudosíssimo tio Gustavo Bebiano, então chefe da pré-campanha do então pré-candidato Bolsonaro. Ele estava com um problema sério, exatamente nesse processo que estava correndo no STF, com alguma celeridade, que era aquela história da Maria do Rosário, né? Do dá que eu te dou outra, tu não merece ser estuprada e tal. E nesse contexto ele estava sendo assessorado por um advogado de porta de cadeia, de 5ª categoria, e ele realmente corria risco seríssimo, concreto, de se tornar inelegível naquele contexto. E eis que o Bebiano resgatou uma amizade de décadas que ele cultivava com meu pai, obviamente teve os rumos da vida acabaram se separando, mas sempre mantiveram uma boa relação, e meu pai, naquele momento, ajudou a formar ali um corpo jurídico para assessorar ele naquela missão pontual. Aí, cara, como o núcleo duro só cabia numa Kombi naquele momento da campanha, tinha sim, eu já tinha percebido, ao contrário do meu pai, que ainda via com certo ceticismo, o surgimento de um cara, completamente... a candidatura dele é a candidatura mais improvável, mais carregada de ineditismos da história republicana por muito. Agora, do meu lado, eu já estava monitorando na rede, eu já sabia que o que estava ditando os rumos e do consumo de conteúdo e as fontes para formar a opinião das pessoas estava cada vez mais canalizada e centralizada na internet, nas redes sociais.
Aí eu já não me surpreendia aquele movimento orgânico começando a tomar corpo e ganhando áreas, assim, um contorno mais profissionalizado em volta da campanha, e foi assim que a nossa relação se deu naturalmente, sem forçar nada. Você acha que o Bolsonaro foi eleito Para mim não foi surpresa. Pelos inimigos? Ou seja, não pelos inimigos votarem, né? Mas ele se validou muito por quem ele estava contrário. Você tem duas formas, né, na vida de... Você pode mostrar quem está à sua volta. Lógico. Que é o que os coaches fazem, né? Olha aqui, eu conheço 10 empresários de sucesso, vou lá e vou ensinar vocês e o caralho. E você pode se validar pelos seus inimigos. O Bolsonaro é um cara que se valida pra caralho pelos inimigos. Você acha que se os inimigos dele não fossem imprensa, um monte de artista que todo mundo de saco cheio, PT pra caralho... Pra caralho. Você acha que ele não tinha saído do lugar? Eu acho que ele foi uma espécie de cometa Halley. Ele sentiu o pulso do país com precisão, isso ninguém tira dele. Eu fui testemunha algumas vezes de perceber que ele tem um sexto sentido apurado para a política, de ter um faro ali aguçado de... isso pré-presidência, né? Porque aí, meu irmão, o sarrafo fica lá em cima e você, quando vira mandatário da nação, as decisões, como o George Bush dizia, né? Você não escolhe quais as decisões que chegam à sua mesa, mas você escolhe como lidar com elas. Sim. E aí ele se provou ser, um cara intempestivo, falta densidade pessoal a ele. E ele sacrificou toda a agenda programática do governo dele para a perpetuação dele no poder e a blindagem política e jurídica da família, com todas a onda de acusações que começaram a surgir logo depois da eleição. Imagina se o fator Queiroz rachadinha existisse antes do segundo turno. Imagina o impacto que isso poderia ter tido. Perdido. E aí as pessoas perguntam, mas isso aí pode ser um pouco de conspiração da oposição que está olhando de fora. Porra, são denúncias mais do que robustas apresentadas pelo Ministério Público e, para mim, o evento em si que cristaliza isso, que deixa claro o movimento assim que representa esse estopim, essa virada, esse divisor de águas na postura do Bolsonaro, em vez de ser o cara eleito com um crivo popular de 57 milhões de pessoas, prestes a desfrutar ali, como todo presidente recém-eleito tem 6 meses do período de lua de mel para poder ir adiante aí com a agenda reformista que elegeu ele, principalmente. Irmão, ele ficou na defensiva já desde o day one. Por que será? A demissão do Queiroz e da filha dele ocorreu entre o primeiro e o segundo turno. O cara que era cupincha dele de pesca, cara. O cara que tu pesca junto é o cara que você tem que ficar horas, né, no lago, no rio. Você tem um grau de intimidade e fidelidade enorme. Essa demissão dos dois, para mim, é o mais revelador de que houve, sim, informações para eles que isso ia ser deflagrado, que foi a Operação Furna da Onça que deflagrou tudo. Que horas exatamente? Acho que, claro que foi um processo, mas que hora exatamente que você falou, peraí, você estava tirando foto com o cara, você estava comemorando a eleição do cara. Eu fui a 6ª pessoa a cumprimentar o presidente eleito Bolsonaro. Entendeu? Você é o cara, inclusive, que até quero que você fale sobre isso, você é o cara que avisou a Michele da facada. Sou eu. Fui eu. Você estava na casa do teu pai, sim, fazendo um negócio lá de Libra, não era? Exatamente. E a Michele estava lá e o Bolsonaro sopra a facada e você é o cara que vai avisar a Michele. Inclusive tem um momento bem surreal dessa troca. E aí, como é que foi? Um momento surreal nessa troca. Tudo bem que talvez ela... Como estava uma desinformação generalizada ali, o WhatsApp em polvorosa, morreu, não morreu, entrou, não entrou, 5 milímetros para cá, qual é a taxa de hemorragia que vai acabar gerando um dano irreversível. Aí, cara, você tem que ter frieza nesse momento. Você está lidando, com uma cônjuge, uma esposa que está ali, aflita. E você tem que transmitir tranquilidade na medida do possível. E eu assumi essa bucha de ter que informar ela, ser o portador das más notícias. No início estava meio incerto, meio nebuloso aí qual tinha sido a extão do dano da parada. Você não sabia o tamanho da merda. Ninguém sabia, né, cara? Inclusive aí... E ela entrou em desespero. No primeiro momento, muito serena. Mas ela captou a mensagem, ficou ali, serena, na dela, mais fechada. Nem entendeu o que aconteceu. Não entendendo a parada, demora para cair a ficha. Ela saiu do lado, começou a falar com alguém no anexo, dentro do anexo onde eram as gravações e o principal local onde rolavam as reuniões da campanha e a baía da edição de todos os vídeos e da produção audiovisual da campanha, né? E aí ela foi pro lado e teve um momento que ela pegou na minha mão e falou assim, fechou os olhos, fala comigo com a voz dele, por favor, fala. Aí eu
caralho, meu irmão, o que eu vou fazer? Que o homem tá lá Mentira! chateado. Não, surreal, em outro nível. Ela pediu pra você imitar o Bolsonaro Sim, enquanto aí ele eu tava... peguei a mão dela e falei, ô, Mir, vai dar tudo certo aí, vamos ter fé em Deus, porra. Vai dar tudo certo, porra. E eu tendo que, pô, vou negar. Rolou isso, inacreditável. Mas era o mínimo, que eu, meu irmão... Não tem como você negar, o pedido de uma mulher desesperada, não tem o que fazer. Não, e era uma coisa lúdica da campanha, que eu era essa figura peculiar, curiosa, que estava no entorno ali da parada, anfitrião da campanha, que imitava o cara. Com bem modéstia à parte. Então o pessoal se amarrava, entendeu? Você imita muito bem o Bolsonaro. Agradeço aí, porra. Muito bem. Mas... O Temer também acha. Você gosta do Temer também? Várias histórias, né? Que vamos certamente abordar aqui daqui a pouco. Isso é verdade. Mas, aí, cara, a questão foi a seguinte. Dentre essas, teve vários outros episódios que eu fui testemunho ocular daquela trajetória alucinante dele rumo ao Planalto. Agora, Você acha que a facada foi real, né? Você não é dessa teoria imbecil aí que... você tá maluco. O nego meteu até um documentário no YouTube falando que, porra, tudo isso é uma armação. Eu falei, caralho, então você tá me dizendo que todos aqueles médicos assinaram um negócio que... Porra, todos esses hospitais, todos esses profissionais, todo mundo tá vendido pro... Isso é muito bizarro, A né? cada iniciativa como essa, o Bolsonaro só se fortalece. É, porque, porra... A cada iniciativa como essa, destemperada, ele só ganha meio ponto percentual na pesquisa. É, porque, caralho, você imaginar que todos esses médicos, todos esses hospitais, todo mundo tá de sacanagem, porra. Foda, né? Não, lógico. Inclusive, as únicas pessoas na sala de cirurgia eram o Gustavo Bebiano e o Carlos Bolsonaro, que chorava copiosamente no ombro do Bebiano, não conseguia ver, e o Bebiano, enfurecido vendo aquilo, se deparando com, literalmente, os órgãos dele sendo revirados e 2 baldes de sangue transbordando para fora, e fezes, e uma cena dantesca, assim, uma coisa infernal que você nunca mais vai querer ver na tua vida. E o Bebiano presenciou isso. Você acha que falta... O Bolsonaro tá certo quando ele reclama e fala, porra, não é de interesse público saber por que tentaram me dar uma facada? Ah, eu acho que Porque sim. meio que larga de lado, né? Foda-se lá, o cara era louco. Louco é o cacete, né, mano? Eu só acho que é interessante que, geralmente, quando ele traz isso à tona, é quando ele está já correndo atrás do prejuízo depois de alguma fala ou alguma presepada dele. Normalmente, ele sempre usa o fator Adélio para tentar trazer aquela lembrança afetiva do mártir, e isso que ele, enfim, é legítimo para ele de fato foi vítima daquilo, mas é interessante o momento, né? Sempre o momento que ele traz isso à tona e Isso volta é a colocar... fundamental na eleição dele, a facada? Eu uso a palavra do próprio. Eu visitei ele no Sírio-Libanês em determinado momento, eu, Bebiano e meu pai na sala, e ele falou, é só não fazer mais nada que já está ganho. E ele basicamente jogou a campanha no ponto morto no segundo turno. Porque ele tomou uma facada de um cara de esquerda, ou seja, era uma briga de esquerda e direita, e aí o cara dá uma facada nele, ou seja, ficou... Acho que você também faria o mesmo, né, se você tivesse no lugar dele, tipo, agora deixa. Porque... Não, e é foda, cara, porque, porra, eu vi a barra que era, e como ele ficou fragilizado, perdeu... Quase morreu mesmo, né? Massa muscular. Até onde eu sei, que foi questão de milímetros do posicionamento da facada, e na proporção de hemorragia interna que ele estava tendo e perda de sangue, se ficasse mais 5 minutos, era cacho, tchau. Puta que pariu. Mas então, fato é o seguinte, eu só acho que com o passar do tempo ele acabou instrumentalizando esse episódio para atingir os fins políticos dele atuais. E que horas Faz você parte. rompe com o Bolsonaro? Que horas eu rompo com o Bolsonaro? Primeiro que as pessoas tentam... Não deixa de ter sido um rompimento, né? Mas antes de mais nada, a gente nunca foi parte do núcleo íntimo dele. Mesmo estando dentro da nossa casa, a gente só ia onde a gente era chamado. A gente dava sempre, talvez por isso, de nunca ter se deslumbrado com aquela experiência toda, foi o que fez ele se sentir confortável, talvez, de gradativamente ir voltando, e voltando, e voltando. E naturalmente foi se formando dali um quartel-general para a campanha. E eu acho que isso ficou cristalizado o seguinte, as pessoas... Inclusive, eu acho que, talvez o meu pai já tenha mencionado isso em uma entrevista ou outra, mas eu faço, até aproveitando o grau da audiência que você tem, que as pessoas sempre ficam... O próprio Adriles, lá na última gritaria... Seu lá amigo que Adriles. Nada contra ele. Vocês brigam pra caralho. Fala, não, teu pai queria um carguinho, perdeu o carguinho, se revoltou e se rebelou, né? Cara, a maior demonstração que isso não passa de uma narrativa furada, que não se sustenta um peteleco, antes de mais nada, meu pai nunca trabalhou para o governo, nunca vendeu para o governo, nunca comprou de governo, nunca. Além disso, foi o seguinte, a última vez que eu vi Jair Bolsonaro antes do reencontro virtual no Pânico recentemente, foi no dia 30 de outubro de 2018, 2 dias depois da eleição, que foi a primeira reunião de composição ministerial dentro da nossa casa.
Mas ali você ainda estava do lado dele. Foi na tua casa. Sim, foram 2 dias depois da eleição. 2 dias depois da eleição. Não dá para desassociar que você e a sua família faziam parte do processo. Se é uma reunião feita na sua casa, vocês não estavam tão distantes assim. Claro, mas E que horas? É em janeiro? É em 2019? Só para citar Então, só para citar um dado aqui, pelo seguinte: em determinado momento, o Paulo Guedes, que naquele momento era uma semi-unanimidade, né? O mundo depositando a confiança para ele poder ir adiante, porque o Paulo Guedes, em termos de palestra, no Gogó, ele é imbatível, né? Você sai lá, querendo... ele fala... E ele é muito bem conceituado, né? Muito bem conceituado, mas, desculpa, ruim de serviço. Visto o Paulo Guedes, não, né? O Paulo Guedes já tem uma nano-imitação, né? Que ele tem meio que uns cacuetes. Ele não consegue fazer uma projeção de um número para outro sem falar os números no meio. Tipo assim, nós temos que derrubar, DJI, roubar. Nós temos que derrubar de 40, e o 40 vai para 35, 30, 20, 25, 10. Nós vamos pulverizar os recursos. Pulverizar. Pum, pum. Tem um negócio, um buço dele aqui é meio projetado, é pronunciado. Nós vamos. Os presidentes. Isso aqui é uma aliança liberal conservadora inédita pro Brasil. Negócio assim, 30, 40, 50. Mas ruim de serviço. E fala muito, né? Mas a questão foi a seguinte: ele estava querendo assambarcar ali para ele, meu irmão, além de indústria, comércio, previdência e trabalho, fazenda e planejamento, ele queria também Minas Energia. Aí meu pai, eu lembro, nitidamente, falou assim: presidente, eu sei que pato novo não nada fundo, quem sou eu para estar opinando aqui, mas, Minas Energia é uma pasta que trata da soberania nacional, os nossos recursos, você tem que ter um tratamento direcionado, focalizado, individualizado para uma pasta dessa importância. E ele falou: tu tá certo aí, paga 10 aí, tu tá certo, PG, perdeu essa aí, tá ok? Perdeu essa aí. Então, se meu pai quisesse um ministério, ele teria já fazendo uma força pessoal dele ali naquele momento para tentar se inserir. Isso é uma narrativa furada. Isso que você falou agora não é um ponto positivo do Bolsonaro? Porque eu me lembro que no começo do governo dele, muita gente criticava isso dele, né? Eu não sou um cara fã do Bolsonaro pra caralho. Também não sou um desses caras que chamam o cara de genocida e fascista. Eu também não. Quem me acompanha no Pânico... acho que isso aí é muito errado. Eu acho que banaliza também. Não, e também, cara, genocida e fascista é crime. Você está atribuindo um crime pro cara. E são os mesmos jornalistas que chamam o cara de genocida e fascista, são os caras que pegam um bandido com 25 fuzil e chamam de suspeito. Perfeito. É duplo padrão total. Duplo padrão pra caralho, né? Hipocrisia flagrante. Hipocrisia, então... tolerância seletiva. Agora, que ele, de fato, instigou... Isso que me... a nível pessoal, o que mais me... Talvez a minha maior crítica que reside nele para mim é o fato que ele ainda não tem dimensão do cargo que ele ocupa. Não, me parece nem remotamente. Não, Entendeu? Ainda 3 anos depois, eu não estou falando para ele ser regras de Marquês. Não, mas é exatamente o meu ponto. Mas é o mínimo, cara. É exatamente o meu ponto. Ele não pegou ainda aquele presidente da República, tem certas coisas que ele não pode fazer. Então, ele não tem... Ele parece não ter compreensão. Aí fica uma eterna dúvida na minha cabeça. Tem método? É de caso pensado? É deliberado? Ou é porque ele só é um turrão atabalhoado que não... Eu fico com a segunda, você fica com qual? Ou que ele realmente não tem dimensão da ascendência que ele tem sobre milhões de brasileiros. Eu acho que é essa. Não é possível, mas ele instigou brasileiros a se comportarem que nem loucos alucinados no pior momento da pandemia. Você, assim como eu, você mais... Agora, isso é genocida? Isso não conecta com o brasileiro médio? Exagerado. Genocida, pra mim, é quem desvia 200 bilhões da saúde e ninguém fala nada. Outra coisa que eu vou dar aqui, em termos tudo bem que a política é esporte de contato. Eu sei disso. Eu acho que eu talvez seja... Eu já estou calejado aqui para poder dizer, por experiência própria, que isso é o caso. Mas eu vejo com muita cautela e com uma certa cerimônia de olhar e me basear no exemplo da Hillary Clinton em 2016 com os trumpistas. Que ela dizia: eles são os deploráveis, eles não têm redenção pessoal. Eles são pessoas mal cheirosas, busca-pés, arrasta-pés que vão no Walmart se divertir. Perdeu. Então, por isso que eu tento evitar usar, por mais que tenha uma parcela aí que está completamente intoxicada, sim, com o bolsonarismo e as teses translocadas e a espiral de desinformação que elas estão mergulhadas, esse público que é hiper engajado na rede social, eu acho que tem que ter uma certa cautela em não só, descreditar essas pessoas como gado, ou autômatos, ou pessoas servis ali, entendeu? Eu acho que você fazer isso vai acabar ricocheteando em você, e você sai como... Você vai sempre ser visto por essa massa como o elitista, o pedante, que não está conectado com o povo. E uma coisa que o Bolsonaro faz muito bem, que foi a minha leitura da sagacidade política dele,
apesar dele ali... Quando ele começou a cogitar a presidência, ele ainda era, o cara... O cara aqui no Super Pop. O Bolsonaro do Super Pop, exato. No momento que ele começou a perceber que tinha forças díspares ali soltas, forças motrizes ali no campo da direita, vídeo lavajatismo, a austeridade fiscal e a economia liberal e o conservadorismo social, ele conseguiu formar essa coalizão com o tempo. Mas ele foi o cara que, ali depois da vitória da Dilma, viu a nota de R$1.000 no chão, foi o único que viu e foi o único que pegou. É por isso que ele faz uma reinterpretação do integralismo, o movimento dos anos 30, com acepção fascista assim, Deus, pátria, família, do Plínio Salgado, por isso que ele bota na mão, porque são coisas, são hinos, símbolos que tocam na natureza humana, Rica. E, isso acaba que... Então você acha que é estratégia? Em grande parte, sim. Em grande parte, sim. Quando eu conversei com ele por 2, 3 horas da entrevista que eu fiz com ele, em off, eu fiquei com a impressão que eu tenho até hoje. Eu acho que o Bolsonaro não está preparado para o cargo. Sim. Mas eu não consigo imaginar ele articulando a porra toda. Eu acho que ele é um cara que ele vai falando o que vem na cabeça dele. Eu acho que é despreparo. Eu não acho que é... Eu não consigo imaginar ele fazendo uma puta do... Sabe assim, quando me parece... O Lula eu consigo. Sim. Chega aqui, bota a Globo aqui, bota fulano aqui, vamos resolver. Mas aí, eu não consigo. Mas diante dessa tua observação, você está insinuando... Lógico que não estou falando de caso pensado, sim. Mas vamos partir desse pressuposto aí. Então, porque ele é um cara que falta capacidade de articulação, capacidade de compreensão do cargo dele, ele foi engolido pelo sistema, pelo establishment, pela máquina? Não, eu acho que ele foi menos malandro. Ele foi levado a esse estado de coisas agora? Não, eu acho que tentando ele passar orçamento secreto, que pedalar precatório? Não, essa parte eu não tenho como discutir com você, porque realmente... Vamos dar um passo atrás, então. Essa parte eu não me meto. Eu te dou um exemplo. Eu só estou discutindo a postura, porque se eu for discutir parte política, eu vou me enrolar, porque eu não sei. Não, boto fé. Um exemplo muito claro aqui, zero ficar de politiquês aqui também. Não, porque eu realmente não entendo. Não, boto fé. O Procurador-Geral da República, que foi nomeado nos anos petistas, foi ele que foi adiante e levou as investigações que desvelaram todo o esquema do mensalão. Uhum. Ele foi um PGR escolhido dentro da lista tríplice, avalizado pelos outros procuradores, ao contrário do Augusto Aras, que foi escolhido pelo Bolsonaro, fora da lista tríplice, fora do consenso na comunidade jurídica dos procuradores, dos promotores, e é um cara que está engavetando tudo e fazendo vista grossa, fingindo que não está vendo os absurdos, esse mensalão moderno que é o assunto do dia aqui hoje, entendeu? Esse orçamento secreto, paralelo, emenda de relator, é uma coisa que... Essa irresponsabilidade fiscal, para garantir alguma forma, recurso eleitoreiro para poder se cacifar para o ano que vem, eu acho que isso aí revela que ele só está nessa para salvar a própria pele e para poder se garantir o foro privilegiado dele. Agora eu vou te dar umas porradas aqui, tá? Manda bala. Até agora eu estou sendo muito gentil. Não, Manda mentira. Mas é porque tem alguns temas aqui que eu acho que são pertinentes até por a gente ter... Pra gente trabalhar na mídia, conhecer pessoas de tudo que é tipo de gente, né? A gente sabe de algumas coisas que as pessoas não têm acesso, obviamente. Você tem um pai político e tal. Sim. Vamos lá. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A rachadinha é um padrão que todos nós sabemos que existe. Sim. Né? É praxe na política. Na lista da rachadinha, tem lá o Flávio Bolsonaro com 1 milhão, tem um cara do PT com 50... Tem um cara do PSDB com 7, um outro com não sei, né? E é só lá. Flávio. Né? E aí, quando você fica surpreso e joga toda essa questão da rachadinha, que é errado, eu concordo com você inteiramente, mas ninguém aqui pode fazer é que nem o mensalão, né? Quando surgiu gente que é do meio fazer cara de espanto é sacanagem, porra. Óbvio. Né? Então a gente também não tem que fazer cara de espanto, a gente sabe que funciona assim. Quando você vai na rachadinha, porque você é um cara articulado e inteligente. Você vai na rachadinha do tipo, eu sei que isso mexe com o Bolsonaro, ou você vai na rachadinha porque você realmente acha esse um puta de um problema e não sabia que isso era comum? Porque eu vejo eu sabia que, assim, eu estaria faltando com a verdade com você se eu cravasse para você que eu tinha certeza que ele ia comportar daquela forma, mas eu suspeitava muito que ele reagiria assim. Até porque ele está acostumado recentemente a ir em ambientes controlados, entrevistas seguras, fazer perguntas, uma mais dura do que outra, mas desse passivo pessoal dele, ele sempre reage com acabou a entrevista. O que mostra que, ele não está preparado para poder lidar com o fato que o passado dele condena ele, ponto final.
ele foi sim o grande artífice de todo essa praxe que ditou os rumos da relação assessor-parlamentar do clã Bolsonaro a vida inteira. O cara chegava com uma Land Rover lá em casa, cara. Ele tinha, imóvel para tudo que é lado. Você acha que isso é compatível com os rendimentos dele? Não é, mas de qualquer forma... O Ciro veio aqui e falou que ele roubava dinheiro da gasolina. Exato, e tem várias decisões já, enfim, depois enfim, já está no domínio público, meu ponto é, isso já está pacificado. Agora, eu acho que é muito mais grave o que ele está fazendo agora com esse orçamento secreto, que esse tal do emenda do relator, são as emendas que não têm rastreamento. Ele falou assim, isso aí não é corrupção, ele falou hoje aí. Isso aí não é corrupção, porra. Os gastos estão colocados no Diário Oficial, porra. Isso aí, literalmente, é uma portaria que foi assinada pelo Ministério da Fazenda no governo Bolsonaro, que cria tal emenda do relator, que é um orçamento secreto, que você vai irrigando na ordem de 15 milhões para cada deputado. Você viu o deputado do PDT do Ciro votando subitamente a favor do calote precatório. É uma merda aí esse negócio. Então, porra, meu irmão, você vê que o jogo é pesado e que ele está fazendo o que for necessário para se manter. E isso tudo é ditadura de Arthur Lira, apoiado por Bolsonaro, que está ditando os rumos nessa orgia orçamentária que está rolando em Brasília. Agora, a gente tem que não pode relativizar desvio de dinheiro público, na minha opinião. Sim, independente do grau, da magnitude. Embora você reconheça que durante todo esse processo de anos e anos, todo mundo da mídia sempre soube da rachadinha e nunca fez barulho nenhum. Mas... Os outros. A Operação Furna da Onça foi o que deflagrou isso pós-eleição. Né? Todo mundo que é mais ou menos do meio sabe que tem o padrão de você usar a verba do gabinete e pegar. Fato é que chegou à tona. Mensalão. Na hora que explodiu, que todo mundo falou, pô, agora não dá pra não... Né? Não dá pra não falar, não tem como não falar agora que tá... Mas essa narrativa também, muita gente acaba que não fala, mas se eu não me engano, eu não vou ser leviano aqui de mencionar o nome sem ter certeza, mas teve outro deputado que também, após a revelação daquele ranking de peculato ao qual me referi na pergunta pro Bolsonaro, também já foi denunciado pelo Ministério Público. Acho que era do PSC. Eu acho que tem vários. Então tem outros que já foram denunciados propriamente. Eu acho que tem que pegar todos, né? Então, claro. Porque pegar um só parece uma coisa meio, né? Agora, o que eu fico meio frustrado é o seguinte, você vê várias pessoas, brasileiros de boa fé, cara, pessoas decentes aí que ainda depositam confiança nele, ou pessoas que já perceberam que a vaca foi pro brejo, esse cara traiu tudo que prometeu sistematicamente, ele está irreconhecível, o cara que nasceu enquanto candidato na minha sala é completamente diferente do cara que está exercendo o poder de fato. Dê poder ao homem e verás quem é esse. Mas eu fico imaginando para essas pessoas mais ingênuas, volúveis, influenciáveis, de não ter a capacidade de notar o fato de que, independente da dimensão do desvio, isso é falta de decoro, isso é o cara trair a promessa que o elegeu. Vamos para a grande polêmica da porra toda, que é a pergunta que você faz e que sai da Jovem Pan, que o Bolsonaro levanta e vai embora. Não teve uma... Né? Hoje, faz quanto? 2 semanas isso? Uma semana? Uma semana e meia, né? Como é que você deitou na tua cama lá uma semana, botou a cabeça, ouviu, saiu daqui, dali? O que você entendeu até agora? Você está certo? Você mudaria? Você exagerou? O que você reavaliou e entendeu dessa história? Como eu disse para o Constantino no dia seguinte, Rica, você recebe o respeito o qual você transmite. E, de fato, se tem alguém que não respeita o decoro, não respeita o rito presidencial, é o cara. É o cara que, eu não acho normal você... Eu também não estou aqui querendo bancar o humanitário, o ínclito da República, o Papa aqui, que eu sou o bonzinho e ele é o malvadão. Mas o cara que é presidente da República, que tem a ascendência que tem sobre milhões de brasileiros, fala a cada barbaridade que ele falou, para mim, aquilo ali é uma linha de corte para você ver o caráter da pessoa. A forma com que ele se posicionou e se portou durante o momento mais agudo da pandemia. Agora, eu acho que, sinceramente, irmão, nenhum arrependimento do que eu fiz. Talvez uma coisa que eu poderia ter trocado, que para você também garantir que você vai formular a pergunta e que ela vai encaixar, você fica evidentemente nervoso. Só quem faz o programa ao vivo todo santo dia, com o presidente da República e vários outros... Por exemplo, durante esses 2 anos eu entrevistei de A a Z. Na mesma semana tinha desde a Gretchen até o Moro, tinha o Ricardo Salles e o Pablo Vittar, entendeu? Então,
Isso foi... Eu já estou falando do lado bom da experiência, que de fato foi a sensação que eu tenho pessoalmente, é que eu cresci 10 anos em 2, cara. Foi a melhor experiência que eu poderia ter tido, a nível pessoal, ficar mais sagaz, mais cascudo. Mas você mudaria a tua pergunta hoje? Nem por Nem o tom, vírgula. nem uma palavra. Não, talvez o cara. Eu não queria ter usado o aposto cara, que isso aí foi fruto do meu nervosismo ali no momento. Talvez eu esqueci um pouco da formalidade de falar senhor ou presidente. Mas também não é que eu me arrependo amargamente. Posso te dar uma opinião? Pode? E você pode refutar ela, evidentemente, se você quiser. Mas eu faço entrevista há muitos anos. Manda bala. Eu acho que você deu mole. Por quê? Porque quando você começou a pergunta... Não tô entrando no mérito da pergunta, tá? Pergunta ok. Sim? Pertinente, Justiça. inegável. Eu perguntei pro Flávio e pro Eduardo. Pro Eduardo, quando eu entrevistei o Eduardo, eu fui lá e fez a mesma pergunta. Eu falei assim, vem cá, se teu irmão for condenado pela rachadinha, o que você vai achar da rachadinha? O Carlos Jordi veio aqui, eu falei, e aí? Mesma coisa. Porque a pergunta é justa, né? Lógico. Mas eu achei assim, quando você começou a pergunta, e isso é uma estratégia de entrevista. Quando você vai no cara e já debocha dele na primeira frase, você quer um mito, você já mostrou pro cara que você tá de sacanagem. Você já deixou ele do tipo, filha da puta, eu não vou responder. Mas aí parece que ele não entendeu o caminho que eu tava indo. Mas isso foi de sacanagem. Você sacaneou ele com aquela... Você começou sacaneando. Eu falei, o Marinho vai se enroscar, porque ele não vai responder. A parte que eu acho que você errou, eu acho que aí pra mim é um erro estratégico. Tipo, você tem que ter um entrevistado bem com você pra você conseguir extrair as coisas dele, né? Eu já entrevistei gente que eu tenho mandado um murro. Lógico, né? lógico. Mas a hora do Tchutchuca e do Tigrão, eu achei que você vacilou. Eu entendo, mas Porque ele é nenhum presidente da arrependimento. República. Aí é foda. Nenhum arrependimento. Cara, o que esse sujeito que hoje ocupa a presidência da República, político de ocasião, né? Porque uma coisa que eu concluí, que eu extraí dessa experiência toda é que eu não vou negociar meus princípios. Mas não aí mudei, não teve lá o problema que o mudei Emílio de expectativa citou? em relação ao Bolsonaro para manter os meus princípios, ao contrário de outras pessoas que mudaram de princípios para salvar expectativas. Concordo, tem muita gente fazendo 100%. isso. Concordo, tem muita gente 100%. fazendo isso. Então, Mas ali disso... dentro não ficou aquela história que o Emílio falou? Falou, porra, mas em respeito aos seus colegas, a gente perdeu o entrevistado. Então, essa parte, como é que ficou ali dentro? A Paulinha, o Emílio brigaram, foi uma discussão, foi leve, foi pancadaria? Como outras pessoas viram, a situação se deu da seguinte forma. O Emílio, eu não acredito que ele seja bolsonarista. Eu acho que até ele tem algum grau de admiração pelo Bolsonaro, desse lado de... é o cara que peitou a Globo, pô. É o cara que expôs a Globo e tal. Ele sempre fala isso, ele brilha os olhinhos dele quando ele fala isso. Talvez esse lado mais... Mas é que já foi mais forte, esse lado essa parte combatente do Bolsonaro, dele. Todo mundo gosta, até você. Ah, boto fé. Até você gosta. Boto fé. Não, eu acho que se tem algum... Se eu puder me esforçar e talvez ver um legado positivo, foi ele, enfim, deixar as claras aí... essa parte... Quem é quem no tabuleiro. Pro bem e pro mal, tá? Exatamente. Tá? Porque, por exemplo, ficou explícito que a classe artística e a imprensa no Brasil tem lado. Sim. Agora, explícito, né? O Emílio é um sujeito que, é um mestre... Foi meu mestre 2 anos. Eu só tenho, tive a baita convivência prazerosa com ele, eu adoro ele. Eu tenho certeza que o sentimento é recíproco. Ele fez de tudo pra eu me manter. Fica de férias, Marinho, toma um tempo aí. Eu falo o que você quiser no ar, fica aí. Até porque a nossa dinâmica, a gente estava cada vez mais estreito o nosso laço, mas você vai virando aquela tua segunda família. Claro, todo dia aquilo ali, pô. Mas assim que ele falou para a câmera e disse assim, desculpa pro presidente, desculpa pra Paulinha, vocês são 2 bostas e tal, ficou aquele clima, eu e o Adrilles, vocês são 2 bostas. E pra mim, a sensação de missão cumprida naquele momento. Eu expus a fragilidade do presidente, é assim que eu vejo. Foi ruidoso, foi traumático, mas foi necessário. Como todas as grandes coisas, você sai da mediocridade para a grandeza. Calma. Aí entrou no intervalo, eu olho pro Emílio meio aflito para ver se era para valer, e ele sempre fica no ponto dele, ele olhou para mim e falou assim, maravilhoso, pode tocar, maravilhoso. No sentido de que, ele entre nós aqui... do Bolsonaro ter... Não necessariamente. Sim, mas pela forma que se deu. Não, ele gosta da audiência. Exatamente, aquilo rodou o Brasil inteiro. E ele sabe... Ele fica antenadíssimo na flutuação da audiência todo o programa. Ele fala determinada coisa ou instiga determinado integrante da bancada para poder render mais, independente da situação, do contexto. Então, ele tem essas manivelas ali da audiência, ele sabe manipular isso, no bom sentido da palavra manipular, a favor do programa. E, obviamente, não teria... É só você ver a audiência e a repercussão que teve a ida dele no Jornal da Manhã. Mas e a Paulinha foi uma entrevista em Sousa. Qual foi a questão aí? O Emílio...
assim, justificadamente, até não vou entrar nesse mérito, ele ao vivo falou assim, desculpa para Paulinha, e tudo que você fala no ar tem um peso maior para você, sabe, impactar a pessoa e nortear o curso das coisas. Como ele pediu desculpa para ela no ar, eu acho que ela internamente se sentiu legitimada, justificada, de canalizar toda a ira dela em mim. E ao ponto que, até onde eu apurei, o marido dela estava na rádio nesse dia, queria me pegar. Eu nem vi o cara, mas, tipo, foi nesse nível. Mas ela, na cabeça dela, ela se justificou. Criou-se um pretexto mas ela falou onde ela achou que ela estava justificada. Não, beleza. Aí acontece o dia seguinte. Na hora não teve posse, foi embora pra casa e isso. Na hora não. Aí aquela repercussão monumental, furou a bolha totalmente, que a Jovem Pan, bem ou mal, só você olhar, nos últimos 3 meses, 36 convidados de cunho político, 33 bolsonaristas e 3 anti. Isso para mim é sintomático. Isso é novo, Isso né? é sintomático. Porque até pouco tempo atrás era uma coisa... Era bem mais variado. Noblar, era uma coisa bem equilibrada, O Noblar ainda vai. Eu não estou falando que... eu só tenho... Meu irmão, só cultivei amigos ali. Gratidão total. Não fica zero rancor. Mesmo com a Paulinha, que a gente acabou tendo esse dissabor aí no final. Porque no dia seguinte, vê se você acha normal. Eu, pelo menos, não sei, as coisas estão tão loucas hoje em dia que eu não sei se esse é o novo normal. O pânico é anárquico. O pânico é meio que sem lei. Sim, a proposta é essa. A proposta é essa. É meio que aquela cacofonia louca, cada um por si. Mas tem limite para tudo, cara. Tem um limite de você também ter um grau de lealdade ao próximo, que está ali botando a cara na arena com você todo dia, que convive com você, que para mim, pelo menos é como eu enxergo as coisas. Eu não vi várias vezes quando convidados bolsonaristas que não tinham nada a perder iam no programa com o intuito expresso de lacrar e lucrar às minhas custas, pegar um corte distorcido sem a minha pergunta ou a minha resposta e dar a entender que eu fui atropelado e, irmão, e botava a família no meio. Nunca vi, sinceramente, ninguém da bancada vir em minha defesa. Agora, não estou falando aqui de postura de coitadinho, de mimimi. Meu pai está na arena política, pública, Sim. E está fadado a isso. Quem coloca a cara vira vidraça. Mas meu ponto é, no dia seguinte, você vê a chamada do programa já dizendo assim, antagonizando um integrante do programa, dizendo assim, agora vai vir o vereador Nicolas Ferreira. Você achou que você ia escapar, Marinho, com aquela sua lacração? Se prepara que não vai ficar barato. Há outras palavras com esse mesmo efeito. Criando-se um clima nesse sentido. Não satisfeito, era o Guga Noblar, que estava escalado faltando meia hora para o programa. Muda e entra quem? Constantino. Não satisfeito, os dois foram lá para tentar limpar a lambança do mito, que eu expus a fragilidade dele naquela pergunta anterior, de uma forma traumática, de uma forma, intensa pra caralho. Foi. Mas, eu acho que ali demonstrou claramente que o cara não está preparado. Imagina, o Lula vai desossar esse cara. Num debate? Num debate. Não tenho dúvida. Ou qualquer um. O Collor não foi em 89 porque passou um ano antes se cacifando... Mas também quem é que o Lula não desossa? O Lula fala bem pra um caralho, né, Mas o Lula também tem um passivo imenso que ele não tinha quando ele era a sumidade acho que nenhum dos dois aqui vota no Lula nem por um caralho. Não, lógico, é evidente. Mas fala bem pra cacete. Fala bem. Porra. Cara, fala tão bem que toda vez que ele fala... o novo mote dele é... Você vai comer picanha e cerveja de novo. Você tá vendo? Ele quer usar o povo pra dizer que ele vai apela ao negócio sensorial... Sabe? Tipo, eu vou resolver o problema da pandemia do mundo, do dólar, porra toda e vou te entregar. Não vai. Nós dois temos uma boa condição, graças a Deus. Mas a gente, tipo assim, toda vez que eu vou no churrascaria lá no Barbacoa, em São Paulo, que, eu adoro ir lá, meu irmão, toda vez que me serve uma picanha, eu penso no Lula. É involuntário. Sabe? É uma coisa... Imagina quem não pode ter acesso a isso fácil e que tá... que teve que trocar... teve que trocar a picanha por um lagarto, entendeu? Ele sabe exatamente onde ele apela pro lado sensorial, imagético do negócio. Mas, perdoe minha digressão, no dia seguinte, eis que, a sensação que eu fiquei, e eu não sou... Meu irmão, podem falar o que quiserem de mim. Podem odiar meu focinho, podem achar que eu sou um sujeito equivocado, mas dizer que eu não botei a cara nos últimos tempos, que eu não estou na arena defendendo o que eu penso, acho que não pode... Não, você banca, você vai pra porrada. Então, beleza. Então, algumas vezes, literalmente, eu fui agredido. O cara do caminhão lá. No famigerado 11 de maio. No famigerado 11 de maio. O cara do caminhão, mas aquilo... Não, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Só concluir. Porque aquilo é do caralho. Irmão, aí, Rica, a gente chega lá... Eu chego lá, um clima, todo baixo clero da Jovem Pan, todo, impressionante. Que talvez depende do salário para poder trabalhar lá, que se desdobra, que bota a cara nos bastidores, o pessoal
do fiamento, da cabeação, do switcher, todos eles, Marinho, lavou nossa alma, irmão, sensacional, mas falando meio baixinho, lavou nossa alma. E aí, não satisfeito, eu entro no estúdio e um clima pesado no ar. As pessoas ainda meio que... Eu no sentido do resultado prático daquela minha pergunta ter sido ele sair, eu acho que reside a culpa um pouco em mim, por óbvio, por ter feito a pergunta, criado um ambiente por eu ter insistido, a incapacidade dele também de lidar de uma forma que tem Marinho voltar, vou embora, tem Marinho voltar, vou embora. Ele também tem culpa nesse sentido, e o Adrilles, que vestiu a carapuça como eu nunca vi ninguém vestir a carapuça antes. O Adrilles ficou muito irritado, né? De fato, olha, eu falei para ele, o que fez ele vestir a carapuça foi que eu me referi a ele como bajulador. Você só quer pergunta de bajulador, presidente? Responde a pergunta. O PT vai voltar, o PT vai voltar. Eu fui provocando ele. Lógico, não sou santo nessa história. Você deu uma lacrada boa ali. Não deixa de ser, mas eu não fui com esse intuito. Eu não olho esse verbo lacrar, muito escroto. Mas... A lacrar é falar uma frase de efeito que te deixa numa situação de mito. E tu gostou, porque você botou no teu Instagram no dia seguinte uma montagem de onde você era mito por ele ter saído. Que me mandaram, maravilhoso. Então tu não vem falar que tu não gostou porque você gostou. Eu gostei, principalmente do resultado prático que expôs ele a ser o sujeito que não está pronto para encarar 22. Ah, não, o Bolsonaro ainda ergue essa fachada do machão. Que as minhas cornociatas aqui, com os meus pit boy aqui de roupa de lycra preta, porra. Esse cara não está pronto para encarar isso mais, entendeu? Ele é preguiçoso, cara. Preguiçoso. Você acha que ele pediu tua cabeça? Que ele pediu minha cabeça? Antes da gente... Você veio bem nessa pergunta, você criou um clima direto aqui para o clima, irmão, ficou rarefeito o ar aqui agora. Não, vamos entrar. Eu só quero concluir lá, porque, porra, a sensação que eu fiquei foi que uma espécie de arapuca foi criada contra mim. Você vê, desde o anúncio do programa, a mudança brusca dos convidados, 2 convidados que eu já tinha protagonizado embates fortes ao longo do ano, meu irmão, 2 contra 1. Aí eu falei, pô, quer saber, eu não vou falar nada nesse programa, deixa o Nicolas aí tentar... Enfim, mandaram aqui a tropa de choque dele para tentar limpar a lambança dele. Deixa ele tentar fazer esse remendo aqui, fala o que quiser de mim. Mas no momento que ele faz um sermão, e o Emílio deixa ele fazer um sermão, na hora que eu vou falar, o Emílio me corta. Depois disso, entra o Constantino, que logo na entrada, como é praxe para ele, porque esse sim, Tchutchuca em São Paulo, Tigrão em Miami. Ele entra naquele trono dele em Weston, ele vira o Léo Dias da Flórida, né? Comentarista de gente. A trajetória intelectual dele é um desperdício de papel. Mas, de qualquer forma, ele já começa insinuando, dando uma indireta, como sempre faz. Ele dá uma indireta para mim, sem citar meu nome. Para aí, quando se eu passar o recibo, eu passei o recibo e vesti a carapuça. Mas, sabe... Ele já vem num grau, assim, destilando aquele ódio, destilando você que tem certas pessoas, Emílio, que se usam de artifícios de lacração e que não tem decoro para falar com o presidente. Certas pessoas, Emílio. Aí eu olhando aquela cena, quer saber, Constantino, quem é você para falar de decoro e de lacração? Aí no momento que ele começou, meu irmão, a gente começou a se engalfinhar ali, não satisfeito, entra a Paulinha no estúdio. Aí, de novo, eu não acho isso normal, mas pode ser que esse seja o novo normal e realmente a gente está imerso numa loucura irreversível. Ela que me chamou para São Paulo, ela que me fez a ligação, eu me referi a ela e ainda a tenho na mais alta conta, independente desse fim. Eu cheguei a mandar o tipo da coisa que enfim, nem deveria ostentar, mas eu mandei uma mensagem para ela e fiz um gesto para poder pacificar a nossa relação. Ela registrou esse gesto, não vale a pena especificar, mas isso foi ainda depois dela ter feito o seguinte, invadido o estúdio, falando, hoje não, Marinho, hoje não. E aí, ela, que antes do programa do Bolsonaro estava me elogiando como eu estava bem vestido e tal, e fazendo carinho, nossa, você está tão lindo, tão lindo. Ela vem e começa a gritar coisas inomináveis me xingando, cara. No meio do programa, Constantino me batendo a nível pessoal. Nicolas atirando flecha do outro lado. Eu sendo alvejado, microfone cortado. Aí o Emílio vai falar, Marinho, você tá entrando muito nessa, é paranoia tua, pô, você tá achando que tem um complô contra você. Eu prefiro acreditar que não tenha sido de caso pensado. Mas se você analisar friamente, a minha distância, o Reginaldo, que era o cara lá do Switch, na Jovem Pan, falava, essa aqui é a distância pro teu microfone, se você quiser dar ênfase, fala mais perto ainda. Certamente estava essa distância do microfone, mas se você analisar
o retorno do próprio Nicolas com o meu estava mais baixo, que acaba ficando meio que... A minha voz acabou meio que engolida ali na Então gritaria. você acha que teve uma sacanagem com você, pô? Você não quer dizer isso claramente, mas você está contando. Você acha que os caras que a Jovem Pan te fudeu depois do negócio. Não vou fulanizar e não vou especificar. E eu, ao contrário de outros, especialmente o Constantino, que faz isso o modus operandi dele, eu não generalizo a culpa. Mas alguém ali te tentou... Não, eu acho que o pânico... diminuir. Não, o pânico existe enquanto um núcleo próprio ali dentro. O Emílio toca a operação. Eu acho que é óbvio que ele presta contas pro Tutinha, mas eles falam de igual para igual como se fossem irmãos, assim. Entendeu? Então, acho que não houve nenhum direcionamento para me ferrar. Talvez pensar assim, tá, o Marinho foi ontem que acabou com o programa. Então responde a minha pergunta. Você acha que o Bolsonaro pediu da cabeça? O que eu ouvi, e não vou conseguir, estaria sendo leviano aqui de eu especificar quem e como, o que eu ouvi, especulação, é que houve uma pressão superficial. Não sei qual foram as contrapartidas, o que pode ter acontecido, mas eu ouvi que isso de fato aconteceu, mas justiça seja feita. A Jovem Pan me bancou, não capitulou para qualquer tentativa de tentar que houvesse uma retaliação contra mim. Isso é fato. Eu sou, ao contrário do Bolsonaro, Você não tem certeza. Eu não tenho certeza. Mas, para pensar comigo, eu acho que é sintomático a minha saída com a entrada do Coppola, do Alexandre Garcia e do Ricardo Salles. É um momento que eles estão, sabe, bolsonarizando de vez o prime time deles. Eu sempre achei a Jovem Pan um ponto legal, porque ela tem ela é mais à direita, mas ela sempre permitiu que a esquerda falasse. Sim. Né? Sim. Talvez eu acho que junto com essas... Foda tu me colocar na esquerda. Não você, eu tô falando de uma maneira geral, não você quer dizer. Mas assim, tranquilo. sempre teve os convidados, como você mesmo disse, sempre teve convidados das mais diferentes opiniões. Eu acho que quando ela anuncia esses caras, que eu gosto muito, inclusive, o Coppola, meu amigo e tal, eu acho que faltou um outro cara mais à esquerda, pra deixar a coisa mais ou menos, né? Porque aí ela vai ganhando esse rótulo, né? Não tem... O Pânico vai se reinventar e a Jovem Pan, na linha editorial ali que ela decidiu adotar, mais adesista, mais governista, é óbvio que você vê isso até pelo line-up dos comentaristas. Agora, ao contrário de outros, daqueles que pensavam que eu ia ser só um mero... A sensação que eu fiquei depois de um tempo é que eu era uma espécie de bode expiatório do fanatismo alheio, tá ligado? Eu estava ali para ser servido de banqueta, de escada, para tentar fazer esse contraponto pelo contraponto, como um fim em si mesmo. Depois de um tempo, lógico que é virtuoso, várias pessoas verem a coragem que eu tive de botar a cara, de resistir, de tentar trazer um equilíbrio para o debate. Lógico que isso acabou trazendo um contorno para a minha atuação, até de formador de opinião. Mas veja, eu nunca cobicei essa posição de comentarista. Mas tudo que você está colocando, por mais que você diga, e eu imagino que sim, porque eu tenho um respeito absurdo pela Pânico, pela Jovem Pan, pelo Emílio, por todos eles que estão lá, pelo Sam, eu gosto de todos eles. Me dou bem com o Constantino, me dou bem com o Adrilles, o próprio Joel, não tenho zero problema. Pelo contrário, sou fã da maioria. Pelo tudo que você está falando, você está dizendo, não, a Jovem Pan foi super legal comigo, tá, mas ao mesmo tempo você está deixando claro que você acha que houve em várias situações que colocaram você para você se fuder. Certos limites foram transpostos, sim. Foram. Qualquer um que... Mas aí é porque sempre fica naquele dilema, né? Ah, não, mas o Pânico tem uma dinâmica própria, tem uma frequência própria. Cara, tudo bem, tanto que eu dancei conforme a música do Pânico e foi uma dança marcante, pro bem ou pro mal. Foi. E, sabe, certas coisas ali que, quando vão se acumulando, Rica, sabe, obviamente vai causando um desgaste. Eu acho também, cara, que foi até um fim poético eu sair depois do Bolsonaro, que pra mim, me arrependo nem de uma vírgula do que foi colocado ali. Talvez do aposto que eu usei do cara, de fato, foi um erro. Poderia ter evitado. Mas a forma com que se deu, eu sabia que teria que ter sido traumática até para expor ele. Mas, feita essa observação, eu acho que talvez as minhas ideias começaram a se tornar desinteressantes ali para a maioria da audiência. A sensação que estava começando a falar para um ouvido e sair pelo outro. Só falar com uma parede. Você vê isso pelo menos pela audiência fidelizada no YouTube. Porque aí que está a minha briga, uma bronca que eu tinha com o Emílio, e vou pro meu túmulo insistindo nisso, é que de vez em quando, nesse afã de agradar a audiência hiper engajada ali em comentário do YouTube,
eles de vez em quando perdem de vista que a Jovem Pan, com as suas 1.001 filiais espalhadas Brasil afora, tem uma capilaridade filha da puta e uma capacidade de alcance assim que a gente perde de vista. É bizarro. Então, cara, é um canhão aquele microfone, um dos mais poderosos do país, e simplesmente não teve um momento, até hoje, que não houve uma manifestação de alguém via até mim que não tenha sido elogiosa aí pra cima. Um outro, tipo, pega mais leve e tal, mas, tipo, todos esses tigrões de teclado, valentões de teclado que não fazem outra coisa da vida, estão nessa, tá ligado? Então, Mas a vida é assim. A vida na internet Você tá é essa, irmão. fadado. Você entra na internet, você tem a impressão que o mundo te odeia. Quando Exato. você sai na rua, você tira foto a cada 3 minutos e todo mundo te adora. É aquela ferocidade alucinante por sangue. Sangue novo, sangue fresco. Ninguém Sangue registra concordo, Marinho. fresco. É isso aí, cara. Não tem necessidade. Quando você concorda com uma coisa, você não tem necessidade de parar Vou e te registrar. falar. Quando você discorda, você comenta. Mas eu fiquei impressionado com o grau de concordo, usando a tua expressão aí, desde a minha saída. Você se acha um cara arrogante? Não. Você acha que você passa essa imagem? Pode ser que sim. Porque muita gente escreveu isso no Twitter pra mim hoje. Olha, eu não sei se talvez... Eu falei, eu não conheço ele pessoalmente, eu não posso dizer. Sim. Mas assim, por você ter 26 anos... 27. Você é bem novo. Não. Né? Sou. Você é bem novo. Você nunca fez um cremogema 3 horas da manhã. Não. Acabou a entrevista. Você nunca teve um quichute, um Acabou bomba a entrevista. cabeção. Né? Você nunca pulou pra entrar na geral do Maracanã. Entendeu? Sim. Até porque você provavelmente é de camarote, porque você é de outro patamar. Mas, porra, essa imagem, você pensa sobre isso? Quando às vezes te causa uma reflexão de idade e fala, poxa, será que eu tô sendo? As pessoas estão me dando esse rótulo por quê? Como é que você vê isso, as pessoas falarem dessa maneira? Uma coisa que sempre ficou um dilema para mim, Rica, é que o que o grande público que está ali vendo o programa acaba depreendendo, que acaba concluindo sobre aqueles personagens, que acaba que você não deixa de ser um teatro, aquilo ali, um show, Sim. E você é um personagem numa trama. Sim. Imagina só, eu fui colocado numa espécie de corner, inclusive esse foi um dos fatores que me motivaram a buscar novos ares e novos desafios, que eu fui gradativamente sendo colocado num corner ali, por sempre ter que estar como o contraponto, o ponto de equilíbrio, o sujeito que, tipo, o meu dissenso acabou que foi o ponto central do programa nos últimos meses. Está posto. Talvez se você fosse o único que Aí eu tivesse estava sendo falando. colocado numa posição como o bad boy, o vilão, que eu não me reconheço nem remotamente nesse personagem, cara. Agora, lógico, porra... Até porque o próprio Emílio fala que você é um cara muito educado, gentil. Meu amigo, ele mesmo fala isso, né? Eu acho que, para mim, o que ficou cristalizado... Eu não fiz isso, eu nem esperava que isso poderia acontecer, mas acho que o verdadeiro André, que as pessoas de fato conhecem, e os moleques lá do Mais Um Podcast, que é o que o filho do Emílio faz, eles sempre repercutem isso. Vocês que deviam conhecer o Marinho da Dirce. O Dirce é o prato feito lá, que a gente sempre ia embaixo da galeria do edifício Winston Churchill, e pergunta para todos os garçons quem que eles votariam. Não que eu sou candidato, não sou candidato por nenhum. Você é. Não sou, não. Você sou. é. Não é papinho de candidato. Marinho, eu não sou, eu não sou, mas tudo bem. Como diria o Cajuru? O Silvio Luiz na briga do Marinho lá do boxe. Ô, Marinho. Então vai parar lá que você sabe, vai. Eventualmente, quem sabe, mas em 2022... 22 não, mas então vai parar lá, tu vai. Eu tenho vocação para isso e quero dar minha parcela de contribuição para o Brasil. Fala bem, tu é um cara... Não, boto fé. Não, eu acho que é algo que me cativa assim. Agora, o Ceará, que é um garçom da Dirce, fez um post dizendo que, olha, já trabalho aqui há quase uma década, vários titãs aí da rádio, pessoas relevantes, umas mais que outras, já passaram por aqui e ninguém veio dar tchau para mim, ninguém veio me agradecer, ninguém veio me dar um abraço, ninguém veio fazer um pequeno gesto só de demonstrar uma gratidão. Você ficar fazendo isso, ostentando isso aqui, parece autopromoção, Não, dizer que eu sou o Winkleton. Foi eu que te fiz a pergunta. Não, mas é tipo assim, eu até entendo que eu posso ter talvez uma apresentação. Quem me conhece desde moleque pode achar que a minha fala ser um pouco mais rebuscada, ela é programada, ela é pedante. Mas não, cara, se eu fui dado o ensinamento e eu absorvi o aprendizado para poder falar a nossa língua corretamente e dar o exemplo nesse sentido, eu vou fazer. Como é que é o nome daquela menina bonita que você discutiu outro dia por causa do português? A Kalina. Quem que era mesmo? Maravilhosa. Dia 1º ou dia 1º? Né? Não, cara, aquilo ali tava me dando uma ardência. Eu ria daquilo que eu falava, só que os caras estão discutindo. Não, aquilo ali foi evitável. Mas aí são episódios como esse, que aí esse é o dilema, entendeu? O que o grande público vai extrair é 12:00 às 2:00. O tapinha nas costas, o cafezinho, a água, a piada nos bastidores, pré e pós-programa.
não vai para o grande público e acaba que certas pessoas levam para esse lado. Agora, se coloca no meu lugar. Evidente que quando você fica... você é alvo de ataques... Eu conversei com você para te trazer aqui durante a semana e aqui te encontrei. Você não é um cara... No trato, você não é um cara... Você é super de boa. Enfim, quem me conhece sabe, isso que importa. Não é mesmo. Mas é uma figura diferente da figura midiática. Você é um cara no ar e você é um cara diferente no ar. Fora do ar, você é um pouco mais controlado. Mais low profile. No ar parece que você tá com as duas armas aqui, ó. Mas aí que tá, cara. Por isso que eu busquei. Você tinha que ir armado até os dentes. Não, sim, dependendo do teu cargo. Você sabe que o cara tá... Eu ouvi de vários bolsonaristas que iam lá. As pessoas vieram aqui. Se coloca no meu lugar, tá? Se coloca no meu lugar. Vários deputados que vieram lá e no final a gente se dá um abraço, eu trato cordialmente, a grande maioria, ampla maioria, falaram assim, porra, eles estavam que nem... inundando as minhas redes pedindo para eu tipo, bater em você, te destruir, ir para cima de você. Então, o pessoal muita quer gente estava lá, não quer treta. Mas eu sou o quê? Galo de rinho da Jovem Pan? Mas aí que tá. Eu não me reconheci mais nesse personagem. Eu não sou esse cara. Teve alguém ali que você quis muito sair na porrada e não foi? Porque sempre tem no dia a dia. Teve alguém ali que você falou, filha da puta, mais 5 minutos eu vou sentar na porrada nesse maluco. Porra, cara. 2 anos teve. É possível. Teve. O cara que você saiu na porrada é um tal dos caras dos caminhão, que eu não sei nem o nome dele. Eu vi que ele tava defendendo o negócio dos caminhoneiros, eu não vou dar ibope pra esse cara. E o cara foi lá e foi pra cima de você e tu deu um pesado. Não, ele me agrediu. 20 anos mais velho, 2 seguranças, 2 policiais civis fora de expediente, até onde eu sei, armados, me deram um mata-leão. E eu roubei o Louis Vuitton dele, a sapatilha Louis Vuitton, que eu fiquei segurando ele que nem uma siriema na minha mão aqui. Eu tirei. Na hora que eu virei, que você tem um instinto animalesco, você vira a chave. Ainda bem que me seguraram no momento que eu ia, meu irmão, voar pro Ground and Pound, mas é tão surreal, cara. Voar pra onde? O Ground and Pound. Deixa de ser mariquinha, né? Porra. O que é Ground and Pound, cara? Porra, tu não vê o UFC? Claro que não, porra. O UFC. Porra. Fala que tu ia quebrar o cara. Ia vir pra marretar o cara, enfim. que é Ground and Pound? Quando você bate quando vem em cima e vem pra marretar. Ground, chão, pound, pá. Graças a Deus que não rolou, porque também não tenho nenhum orgulho do que aconteceu. Mas acontece. Acontece, mas é muito surreal, cara. Mas acontece, e aí eu dei um soco de lango-lango, um soco horroroso, assim, porque também... Errou? Até deu uma raspada aqui e foi o suficiente para cair. Hã? Marcou ponto. Marquei um ponto, ganhei por ponto. Não, eu falo muito isso, até no vídeo, eu fiz um vídeo ontem, ou antes de ontem, falando alguma coisa desse tipo. Eu acho que tudo tem limite, né? Eu não sei se você viu o jogo do Grenal aí no final de semana. Vi, lógico. Os jogadores do Inter pegaram o caixão do Grêmio. E aí eu falei, porra, isso não tá sendo... Futebol respira pro logo lado. você, eu falei, não, eu não tô dizendo que tá errado. Eu só acho que com os jogadores do Grêmio aqui, puta, deixa os caras descer, irmão. Porque aqui você tá causando uma reação. Quando aquele Green, não sei das quantas lá, o gringo lá que fala engraçado... Covarde, Glenn Greenwald. Esse aí. Meu irmão, tu vira pro maluco, na distância que eu tô de você e fala, covarde. Você vai tomar um tapa na cara, irmão. É lógico. Porra! Aí ninguém vai falar, ai, que absurdo, o cara agrediu ele. Mas ali foi erro da produção também. Mas qualquer ser humano agrediria. Porra, irmão. Sim. Ação e reação. Eu não tô falando ação e reação. História, mas por vários momentos você fica, o sangue sobe, você teme pelo pior. E, cara, eu acho que isso aí é o último recurso do covarde, você apelar para uma trocação, entendeu? Mas às vezes é foda. Eu entendo que às vezes o ser humano não... Eu acho engraçado que pelo visto, eu tenho a minha veia carótida aqui no meu pescoço, ela é muito pronunciada, muito um relevo. Ela avisa quando você tá... Irmão, parece um tubo PVC do canudo do Bob's quando começa a subir. Dá pra ver quando você E virou até piada. Os caras lá... Mandar até um abraço pro Magal aí, do Switch, ele sempre dava um close, meu irmão, na minha veia aqui, quando subia o sangue, filha da puta. E aí você tem que focar, focalizando na tua veia, ainda tem que focar pra travar um debate político com um cara lá, meu irmão, botando... discutir com político é uma pica, né? Porque político é foda, né? Mas foi o teu pai é suplente do Flávio. Isso. E isso é uma merda, né? Porque isso é jogado o tempo inteiro e tal. Pra você seria do caralho se ele entregasse, se ele saísse dessa condição. Te credibilizaria pra caralho e pararia com a descredibilização de dizer que você tá criticando o Bolsonaro e você tá atrás da rachadinha do Flávio, porque, evidentemente, se o Flávio se fuder, entra seu pai. Lógico. Mesmo que isso não seja verdade como intenção, é uma coisa que fica ali o tempo inteiro. Fica pairando. Você e teu pai já tiveram essa resenha, não? Já tivemos, e meu pai deixou claro, depois dele ter feito aquela denúncia no bojo da entrevista pra Mônica Bergamo, ali em março de 20, né? Onde ele revelou que foi o Flávio que procurou ele, a pedido do presidente Bolsonaro, para ter uma assessoria jurídica, para tentar
conter o avanço, entender a situação da Furna da Onça que estava começando a surgir ali. E o Flávio veio chorando lá em casa pedir ajuda para o meu pai nesse contexto. Meu pai foi convidado para ser suplente na véspera da convenção do PSL, faltando horas, não tinha, obviamente, para você ver a carência de quadros minimamente qualificados no entorno deles na véspera, o presidente avalizou e o Flávio ligou estendendo o convite. Eu vi meu pai várias vezes durante a campanha, quando meu pai começou a entrar de vez e virar vidraça na arena pública. As pessoas, meu pai é um executivo muito bem sucedido e qualquer caminho no sucesso financeiro no Brasil é pavimentado de litígios, de ação trabalhista, várias coisas do passado que, meu irmão, é como se dá... Não, você tem uma empresa, ou você não tem processo ou você tem uma empresa, esquece. Matou a pau, é exatamente isso. Eu vi meu pai oferecer o cargo umas 3 vezes ao longo da campanha. E isso é um outro assunto, mas é impressionante como no Brasil o funcionário pode dar 3 tapas na cara, faltar 6 dias no trabalho, ele ganha essa Ele ganha, né, cara? Você ficou olhando e você fala, caralho, exatamente. O que eu fiz de errado? Queria tanto que fosse igual aos Estados Unidos, irmão. Mas o Flávio que tem que dar o exemplo, pô. Não é meu pai que quer a cadeira dele, é o Ministério Público que quer a cadeira dele. O teu pai falou isso. Aliás, o seu pai encerrou essa fala sua agora com uma frase muito enigmática que eu queria que você me falasse o que é. O que é o Bebiano não esqueceu de você? O Bebiano, é o celular que ele tem? Eu vou me limitar a dizer o seguinte, o Bebiano é uma pessoa que ele era desambicioso. O Bebiano poderia facilmente ter sido, dado o grau de proximidade que ele teve com o Bolsonaro, o Witzel de 2020. Era só o Bolsonaro benzer ele como chefe de campanha, e teria sido o governador do estado do Rio de Janeiro, teria sido o Hélio Negão, ele poderia ter sido o deputado federal mais votado. Naquele momento, qualquer um que o Bolsonaro apoiasse. Qualquer um que ele desse a bênção, e ainda mais o braço direito dele, o que o Bebiano poupou o Bolsonaro de saber de questões logísticas, burocráticas, internas, a parte ali maçante também, braçal e maçante da engrenagem da campanha, não está no gibi, cara, não está no gibi mesmo. E o Bebiano era muito... Ele tinha um aspecto da personalidade dele que ele era desambicioso e, além disso, ele tinha uma espiritualidade muito forte, cara. Ele que apresentou o Bolsonaro ao Vereza, Carlos Vereza, ator, Sim. Que hoje em dia também já não tem mais nenhum vínculo, e ele era espiritista, kardecista, e tinha esse lado muito pronunciado. Eu lembro uma vez que o Bebiano me falou que ele foi nesse culto do Vereza, depois já de ter sido escorraçado com requinte de crueldade, como foi a saída dele do governo, né? Por uma coisa absolutamente que não dá... Eu também não vou ficar remoendo aqui, já passou, mas meu ponto é, eu lembro dele mencionar a mim e meu pai que ele, a determinado momento, estavam aqueles funcionários ali desses centros espíritas que começam a desenhar e começam a receber alguma imagem, e aí começou a fazer um desenho aleatório do lado dele, ele começou a, sem ter dado oi para a pessoa, começou a ficar encucado com aquilo, perceber que porra é essa, e tinha um desenho perfeito, retrato falado, idêntico do pai do Bebiano, que tinha falecido durante a campanha, e o Bebiano deixou de ir no velório do próprio pai para estar numa missão de campanha com o Bolsonaro em Roraima. Era esse o grau de dedicação e empenho que ele deu à campanha. Então, e aí ele mandou a foto para o grupo da família, todo mundo reconheceu, essa que era obviamente o pai dele. Então, só para dizer que o Bebiano tinha esse lado muito pronunciado, muito... era inato a ele. Talvez seu pai esteja querendo dizer que mesmo morto ele... Não, o Bebiano sabe muito bem o que o Bolsonaro fez no verão passado. E esse celular está na mão do seu pai? O Bebiano sabe muito bem o que o Bolsonaro fez no verão passado. Então, em algum momento, alguém você acha que pode expor alguma coisa do Bolsonaro que arrebente? Eu juro para você que não compete a mim ficar especulando uma coisa que eu não... Porque como ele disse uma frase, foge da minha compreensão. Defendendo você, mas... né? O assunto era você, né? No vídeo do seu pai. Quando ele fala lógico. do Bebiano, eu fiquei com aquele negócio e falei, bom, o Marinho talvez saiba exatamente... O cara fica tá chorando no banheiro, ele deve receber umas visitas lá, uma mão gelada no pé dele. O que o Bolsonaro pode fazer em um ano que faz você mudar de ideia? Eu acho que isso aí já está... Essa vaca foi pro brejo há muito tempo. Eu acho que ele fez movimentos definitivos que são irreversíveis, cara. É só você ver que o que ele está ensaiando de fato, ficar nesse grau de futurologia, o que ele pode fazer. Vamos olhar o que ele está ensaiando fazer. Sim. É só não tem correção para você. Eu acho tem correção de rumo. Já transbordou esse vaso há muito tempo.
Você está se formando agora em Direito, tirando me a OAB? formei. Já se formou em Direito. Formei. Então você é uma pessoa que pode responder isso melhor para mim. Mas ter que passar na segunda fase da OAB agora. Estamos nessa toada. Vai passar. O que você acha, qual é a possibilidade real da gente estar sendo um bando de iludido no Brasil e chegar na eleição com o Bolsonaro e o Lula proibidos de se candidatarem? Os dois proibidos de se candidatar? O processo que corria para a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão 18 foi arquivado agora recentemente pelo STF. Não, mas agora, unânime. agora vem o SPI, VCPI, uma série de coisas, né? CPI. Qualquer condenação torna você inelegível e tal. E o Lula tem 16.900 processos. A qualquer momento se julga algum. Perfeito. Qual é a possibilidade que você vê de a gente ficar Lula, Bolsonaro, chega lá em junho do ano que vem e fala, então, querida, é da Atena, Ciro e Dória. Cara, eu vou te falar, irmão, ficar fazendo prognóstico é difícil, mas se você vê, obviamente, qualquer ambiente propício para impeachment também já foi ultrapassado. Falta um ano também. Não tem mais como. Dá nem tempo. Dá nem tempo. Pelas vias judiciais, você vê o retrospecto recente da PGR que eu mencionei mais cedo na entrevista e é o engavetador-geral da República. O presidente, por óbvio, por ofício, por ele exercer o cargo da presidência, não pode ser investigado durante o exercício do mandato, né? Por isso que o Bolsonaro já começou, e isso é muito revelador, tá? Porque ele é um demagogo talentoso, muito talentoso. Ele é hábil em manipular narrativas ao seu favor. Faz um balão de ensaio, uma cortina de fumaça aqui, o calo dele tá doendo de um lado, ele vai e faz uma declaração estapafúrdia para tentar esvaziar essa narrativa e tentar atrair os globos oculares para esse lado. Então, tudo tem método. Ele fala que ele é... De vez em quando, acho que é ingenuidade só desdenhar dele. Não, esse cara é um burro, ele não sabe o que está fazendo. Eu acho que em vários momentos tem método sim. Ele é um hábil manipulador da mídia, de modo geral. Então ele tenta, obviamente que ele é alvejado, é alvo número 1, mas ele sabe usar isso a seu favor em alguns momentos, para avançar os propósitos dele, né? Mas o que se coloca aqui é que, eu não vejo essa... O STF foi muito taxativo também em neutralizar os processos do Lula e voltar para uma espécie de estaca zero, né? Voltou para a Justiça Federal em Brasília. E o STF, o Brasil está submisso ao STF em grande parte. Agora, tá certo? Submisso ao STF. Tá certo isso? Não tá certo isso. Agora, eu acho interessante que as pessoas que clamam por liberdade de expressão eram as mesmas que estavam pedindo a minha cabeça alucinadamente há 2 semanas atrás. Não, mas isso é o que está acontecendo hoje. Você não pode dar uma opinião, destrói a pessoa. Irmão, o que está acontecendo hoje beleza. Quem pede intolerância são os mais intolerantes. É absurdo. Não, mas é tolerância seletiva. Exatamente. É uma amnésia seletiva. Você... Tolerância. 2 pesos, 2 medidas. O Felipe Andreoli pediu para acabar com a carreira do Maurício do vôlei. E aí, 2 dias depois, se levantou que se tivessem feito o mesmo com ele não estava ali pedindo para acabar com a cabeça. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é a prova de que, tolerância é você falar, você está errado, não concordo, mas segue o teu caminho, continua o teu trabalho. Não, vou lá na Fiat pedir para tirar o teu patrocínio. Lógico, mas a gente tem que lembrar que nessa tripartição de poderes tem um sistema de freios e contrapesos, que cada instância do poder, cada ramo do poder, acaba que tem mecanismos de controle entre si. Sim. Então, esses são os freios e contrapesos. Agora, o que eu acho é que está faltando ao legislativo, muitas vezes, tomar a iniciativa para determinadas coisas, achar consensos, realmente tratar de forma republicana o negócio do Brasil, literalmente, as andanças, os temas atinentes ao Brasil. E nesse vácuo de poder, geralmente o STF assume e acaba tendo a impressão de ativismo judicial, a juristocracia, que muitos falam, como se fosse a ditadura de toga. Em grande parte, é um país submisso ao STF, sim. E como o STF, nesse momento, está contra o Bolsonaro, me parece que é cômodo para muita gente que deveria estar combatendo... Parte do STF. Mas me parece cômodo, né? Porque a gente assiste coisas do Brasil surreais que ninguém faz nada. Por exemplo, o Renan Calheiros ser relator da CPI é uma brincadeira, né? Descredibiliza em grande parte. Isso é brincadeira. Descredibiliza em grande parte. E ninguém fala nada. E ninguém fala nada. Eu, desde o princípio, falei assim, vai falar do Renan na CPI. Eu falei, descredibiliza em grande parte. O cara que tem várias denúncias e é réu em vários processos, é óbvio que isso pesa e descredibiliza o cara de cara. Agora, de fato, está eleito lá com crivo popular, e está lá e foi selecionado ali pela, talvez, experiência e o tato dele interno lá, mas e foi o que foi. Eu acho que a CPI até foi muito importante para fazer a devassa em vários sentidos, conseguir apurar coisas que não estavam no radar, em nenhum momento da forma como se deu, para ficar de lição
para a próxima pandemia que as futuras gerações vão ter que lidar. Não me vem com próxima pandemia, vai pro caralho. Não, tomara Pelo que amor de Deus, eu não aguento mais essa porra. Vamos adiar essa porra agora. Me vem com outra. Não, foda. Mas você sempre vê, porra, do nada vem a variante, porra. Não, nem bem. Meu irmão, não para de brotar essas variantes, a febre do porco da China. Eu já tô naquele estágio que se alguém chegasse pra mim e fosse falar assim, então, vamos voltar tudo a estaca zero porque surgiu uma variante. Fala, meu irmão, na boa, vou pro risco, se eu morrer, morreu, mas eu não aguento mais. Porra, na boa, não tem condição, gente. Ninguém aguenta mais. Mas tem que se precaver, cara, porque vai rolar. Inclusive, tinha vários discursos do Obama, do Bush, falando que a próxima pandemia vai estar aí. Tu gosta do Trump, né? Sim, em grande parte, acho que ele foi o presidente mais consequente do século XXI. Pro bem e pro mal. Volta, você acha? Olha, ele é um cara que não conseguiu engolir a derrota dele como foi, né? Você acha que tem sacanagem na urna lá e aqui? Eu acho que lá é muito mais sujeito a isso, até porque a eleição lá não é federalizada, não é que tem o TSE nos Estados Unidos, é cada procurador-geral de cada estado e o seu escritório. É difícil entender a lógica, é condado, é o cara... É um modelo híbrido, Aqui, por ter isso que demora um ano a eleição. Aí tem o tal... Não, mas aí, vamos ouvir o próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro que fez... Porra, que de novo instigou a base dele a ficar... a ir para as ruas, a malucada, a vestir a camisa verde e amarela, a se importar, a gastar e despender energia para esse troço do voto impresso. Pô, quem não viu? Ele falou ontem, dizendo assim, nós nos tornamos a acreditar no voto eletrônico. Mas, ô Marinho, não tinha voto impresso. Até onde eu sei, teria lá uma forma de você avalizar o voto. Não, só ia sair uma papeleta lá. Não, enfim, já faz tempo que você poder bater o olho e falar isso. Mas vamos ver. Eu, em tese, sou a favor do voto impresso. Eu acho que muitas se puder ter uma segunda conferência, ótimo. Como acontece com o Bolsonaro, ele, da forma péssima dele, consegue encardir, descredibilizar e sequestrar pautas importantes. Ele consegue arrumar problema onde não tem. Uma das coisas que mais me deixam putos hoje em dia é o sequestro dos símbolos nacionais, entendeu? Pessoas que, porra, justificadamente, aí você falou lá, na tua primeira pergunta, acho que ficou um ponto sem nó, de Bolsonaro é o cara contra tudo que está aí. Ele é o candidato da negação. O que é que você está exatamente? Exato, por ter tido essa parcela imensa de brasileiros aí, pô, pessoas em grande parte do bem que estavam ressentidas, frustradas, amarguradas, completamente desiludidas. Vem um cara que promete mudar tudo o que está aí. É uma puta frase. É uma puta frase, de fácil compreensão. Sim. E, pô, a pessoa começa a olhar ele como uma negação de toda a podridão que está aí. Mas ele acabou dando-se de braço com o que há de pior, de mais corrupto e mais apodrecido da República. Engraçado Isso é fato. O cenário se tornou tão merda que, olha é inacreditável. Até um bastidor, né? Eu estou entrevistando você. E o pior cenário, você logo depois de você, eu vou entrevistar o Tico Santa Cruz. Boa. Que é um cara que a gente teve uma discussão na internet. Eu lembro dessa porra. E aí eu liguei para ele e falei assim, ô Tico, você que topa no meu programa? Porque eu acho que a gente tem que dar exemplo. Eu acho que tá over. Todo mundo brigando com todo mundo por causa de uma coisa tão, né? Eu acho que ele falou, porra, concordo contigo, irmão. E fiz a mesma coisa com o D2, que falou que também vem aqui. Eu falei, vamos, porque tá foda. Porque no final das contas, os dois estão errados. Boto fé. Irmão, no final das contas, a gente todo mundo tá um pouco errado. Não, e tinha que ter mais gente que pudesse ter essa grandeza do que nem tu teve, cara. Não é nem grandeza. Não é grandeza, é só... É porque eu tô de saco cheio, cara. Perfeito. Como a maioria. Pô, meu irmão, o Brasil tá triste, tá morocochô, ninguém aguenta mais essa porra. Sabe o que vai acontecer, cara? Qual é a chance de Bolsonaro ou Lula, uma vez eleitos, conseguirem pacificar o país pelos próximos 4 anos? Eu vou te falar onde é que foi o meu... Teu estalo? Meu estalo é futebol. Minha parada é essa aí. Eu gosto pra caralho disso aqui porque me abre a mente. Como eu sou leigo em política, quando eu entrevisto você, eu tô falando com 99% das pessoas. Lógico. Se um puta economista entrevistar você e for na... Tô falando com um nicho. Eu tô fazendo leigo, eu não sei o que você... Quando você tá falando de pacote, o caralho, eu não sei. Você estudou pra isso ou não. E aí que... Porra, e o público também não. Então, é difícil, a capacidade de abstração é difícil, cara. Entendeu? Eu não tenho que discutir isso. Por isso que o cara fala Deus, pátria, família, e tem o apoio que tem. Exatamente. As minhas discussões políticas, elas são morais. Ou seja, perfeito. Eu posso avaliar a imprensa porque eu sou jornalista. O que a imprensa faz com o Bolsonaro é palhaçada. Esteja a favor ou contra ele, há um exagero que jamais se fez antes. Então, isso aí eu acho que eu tenho base para falar. Moral. Olha só, o outro lá tá preso, comprovadamente um roubo, esse daqui é... Eu não quero aquele porque eu não voto em ladrão, caralho. Porra, é isso, entendeu? E eu acho que isso todo mundo pode ficar. Eu ia saindo de casa hoje pra vir aqui, e você tinha comentado comigo no WhatsApp que você tava com a cruz do Botafogo. Eu falei, pô, se eu botar do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, eu vou apanhar pra caralho no meu trabalho ali de futebol, no meu canal do YouTube. Isso. Eu falei, não, vou com a camisa do Brasil, que ele também tá sempre, você também torce pra seleção pra caralho, imagina. Pra caralho. Falei, pô, vou botar a camisa do Brasil. Quem fala torcer pro Maradona, Você sabe que eu não vim com a camisa do Brasil porque eu achei que o Tico Santa Cruz ia ficar intimidado achando que eu tava botando de sacanagem?
Olha a profundidade que a gente chegou. Olha isso, cara. Só que aí, sabe por que me incomodou e eu tô fazendo essa coisa de... Não, vem cá, quem brigou? Vem cá, meu desafeto, senta aqui. Sabe por quê? Bola Porque no chão. Irmão, eu tô vendo acontecer uma coisa que pra mim vai ser a coisa mais triste do meu mundo, do meu planetinha ali, vai ser a coisa mais triste do mundo. Nós vamos ter gente na Copa do Mundo torcendo contra a seleção brasileira. Nós vamos ter gente que vai botar a camisa do Brasil e vai ter uma galera que fala, não, eu vou torcer pra Bélgica. Por quê? Porque vocês estão com a camisa do Bolsonaro. Marinho, esse é o fim do planeta. É o fim do planeta, né? E a gente vai ver isso. Lamento informar, mas para você extirpar o câncer do organismo, você tem que fazer... Mas, para evitar a metástase. mas a camisa do time não tem nada a ver. Não, eu estou dizendo o seguinte, a única forma de você, de fato, conseguir trazer algum senso de brasilidade, de união em torno dos símbolos nacionais, é você tirando do poder quem exatamente se cooptou desse símbolo nacional. Mas não vai... Porque desculpa, mas o Bolsonaro é o cara que é o 20 seguinte, dias depois da eleição, irmão, Marinho. Henrique, a política, eu tô ligado, mas a política é um ato de doação temporária ao poder. Todo mundo, os caras tinham que ver assim. Tinha que ver assim. Eles tinham que entender que ele está presidente, que ninguém é. Exato, cara. Eu sempre falo isso. O Lula até hoje, se o não chamar de Bolsonaro presidente, ele fica chateado. Se não chamar de presidente. Eu não vou chamar. Se um dia ele vier aqui, eu vou chamar de Lula. Presidente do quê, irmão? Eu já acho que nesse sentido, quem sou eu pra falar depois de ter chamado o cara de cara, né? Não, mas eu acho que tem que ter o tratamento de... Não, vou tratar, o senhor Lula, tá, mas ele não é o presidente, cara. Sim. Porra! Mas foi, né, pô? Foi. Mas então eu também posso chamar ele de o presidiário 764? Por quê? Porque você foi? E aí vou chamar ele de presidiário. Não, mas aí é praxe, essas são as convenções aí, foda. Vem cá, só umas rapidinhas aqui antes de... O negócio ali, só pra dar um... Só pra fechar aí, fala aí. Segundo, é isso, aí o Bolsonaro, de certa forma, vê a política como um ato de apropriação indefinida do poder. Cara, 30 anos aí, elegendo os caralhos, e aí, você acha que o Bolsonaro tem o seu bem em mente, cara? Se o Bolsonaro tá debochando, a impunidade se tocar seu campeando WhatsApp aí, agora, o Bolsonaro estiver te mandando uma mensagem falando o seguinte, Marinho, vi que você tá no Rio, vem já tá aqui comigo pra gente conversar, sem microfone, sem nada, pra gente parar umas áreas e conversar. Você pegaria o teu carro e iria? Eu falaria com ele, não tem problema nenhum. E você acha que tá faltando isso no Brasil? Sem dúvida alguma. Daí que vai haver algum consenso, que vai pode não ser alguma coisa. Mas vai ser aqui sem microfone. Porque com o microfone fica tudo... Ao contrário dele, eu tenho muito respeito e deferência ao cargo da presidência da República. Não, lógico, claro, tem que se eu assumir algum erro, eu faltei com o o que eu te aposto falei. ali e o endereçamento que eu da acho que pergunta. ali esse ponto deu uma... Escorreguei ali nisso. Presidente, né? Pela pressão do momento. Mas, independente de discordar veementemente, eu acho que esse tratamento tem que ter, sim. Um arrependimento nesses anos de Jovem Pan tem? Um arrependimento? Olha, é porque você vai tentando se pautar para ter um padrão de excelência ali em todo dia e tentar manter o sarrafo em cima. Mas só quem está fazendo o programa diário, ao vivo, sabe que tem dia que você acorda melhor, tem dia que você acorda pior. E talvez ter tido a sensação que eu comecei a desenvolver métodos também para me preparar, entender, também enriquecer minha bagagem ali argumentativa. Lógico que isso aí foi, bom pra caralho para mim, nesse sentido. Mas talvez ter tido uma disciplina mais constante de independente do convidado, nunca menosprezar os convidados. De vez em quando você esperava, de onde você menos esperava é que vinha uma lacrada de graça em você e a turba, a claque lá ficava emocionada. Ei, tomou, jantou, foi jantado. Então, também não se deixa levar muito pelos aplausos. Eu sempre fui um cara que nunca gostei de bajulador. Eu tenho, tudo bem, receber um elogio. O Cícero dizia, o pensador romano, todo mundo é imbuído com o desejo de ser bajulado, da aprovação, mas também ficar muito... Eu não me deixo levar pelos bajuladores, que são eles que estão ali prostrados ali no seu tapete. Normalmente são eles que estão ali já estendendo a mão para puxar teu tapete, então tem que tomar cuidado. Melhor e o pior entrevistado que você esteve lá na Jovem Pan nesses 2 anos? Melhor e o pior entrevistado? Isso é difícil, né? Difícil pra cacete, cara. Porque você entrevistou quanto? Porque se eu tô no meio... Se o cara deve estar perto do número 100... No momento Você deve ter tido 400. Todo dia? Todo dia. Cara, o melhor foi... Eu vou botar aqui o programa de estreia do novo estúdio com o Sérgio Moro, que eu imitei ele pra ele, foi um momento do caralho. A imitação do Moro tá muito boa. Verdade que estamos voltando. Rica, você representa os melhores valores, princípios. E nós temos que estimar o Bolsonaro do poder. Aquela coisa. Mas, eu acho que o Moro, minha imitação Moro pro Moro, é um vídeo que eu tenho mais visto no meu YouTube. E, cara, meu irmão, a gente recebeu cada, pangaré, bizarrice lá também. Mas eu sempre tratei todo mundo com respeito igual, mas tem algumas... eu tô querendo lembrar aqui, que eu lembro que teve uma que a gente comentava, que foi, que entrevista horrorosa.
Nada contra ela, mas por acaso eu lembrei, deve ter tido alguma pior, mas uma vez que a Luísa Sonza foi lá, ela estava muito defensiva, distribuindo uns coices de graça e não devia estar num dia bom e acabou gerando uma má impressão no elenco ali. Mas ela é amiga da minha irmã, parece uma boa pessoa e desejo a ela as melhores coisas. O que você acha da gente, antes de ir pros quadrinhos finais e encerrar, dar um trote em alguém? Bora. Quem? Já pensou? Você tem alguém em mente pra dar um? Puta que pariu. Pô, eu vim desprevenido nessa. Se tivesse Eu tô perguntado, cheio da graça. Eu lancei um Eu quadro... vi ontem, por isso que eu pensei. Meu irmão, inclusive a minha imitação rendeu, meu irmão, 50% Sabe que da você pode qualidade. fuder alguém naquela porra ali, né? Você pode fuder alguém naquela porra ali. Porra, Vamos ligar pra quem? Pra um cara que tem um podcast e você fala que você é quem? Que você quer participar? Quer o quê? Ligar pra Dinê, sugerir uma aliança? Pode ser. Imitando quem, cara? Não, mas o Quem que Bolsonaro ninguém vai acreditar, Não mano. vai acreditar. O presidente da República, não vai acreditar. Tem que ser alguém meio... O Moro dá pra engolir. O Ciro, sei lá. Quem é que tu imita bem pra caralho, tirando o Bolsonaro? Ciro e o Dória... É aquela imitação que você flui sem Mas quem pensar que o duas Dória vezes. ligarão? Porque se der merda, como não tá sendo ao vivo, se der merda a gente tira do ar. Tá. O cara fica puto, a gente não põe no ar. Não, se tem não der isso, merda, tem porque isso. tem o direito do cara ficar chateado também e tal, não sei, é uma brincadeira. Cara, porra... Foda. Você tem Esse é o tipo da telefone coisa... do Adriles? Irmão, você fica nervoso, cara. Boca Porque o seca Adriles na não hora, tem meu nervoso. telefone. Não Ele tem? vai te reconhecer, você acha? Ah, a gente conviveu Vai, muito né? tempo, né? E eu não tenho nada contra ele, não. A Zoe. A Zoe, mas eu vou imitar quem? O Mourão ligando pra ela? Vamos ligar Será? pra Zoe e você fala pra Zoe que você é quem? O Rica Perrone tá entrevistando o Mourão e o Mourão tá... Você imita o Mourão? Imita o Mourão e o Mourão tá elogiando muito a participação dela recente e disse que Qualquer hora que você quiser ir para Brasília, será um prazer recebê-la. Bom dia! Não, vamos imitar o Dória pra ela, melhor. Dória? Não vai acreditar, pô. Eu posso falar que eu tô entrevistando. É que se ela viu no Twitter que eu tô entrevistando você, fudeu. Ela te segue? Sério. É, então fodeu. Porra, Vamos pensar em alguém. acho que essa do Mourão Será? Vamos ligar pro Carioca. Dizer o quê? Imita que o Carioca também imita o Moro. Ia ser o Moro falando com o Moro. É. O Emílio falando com o Carioca, você acha que dá? Não, o Emílio, ele nunca dá entrevista. Não é Nem entrevista, pro falando no telefone. Mas por que o Emílio estaria aqui contigo, pô? Não, isso aí é forçado. Não, porque vai estar ligando no meu celular. Caralho, meu irmão, vamos pensar aqui. Ai, meu Deus. Você entrevistou o Ciro recentemente, senão seria fácil esse. Que tal eu imito, tipo assim, os caras do futebol do Botafogo, ele é botafoguense, né? Falar o Vamos ligar Oswaldo de pro- Oliveira. Vamos ligar pro Thierry Figueira, que é Botafogo. Eu imito o Oswaldo de pra Oliveira. Caralho. Isso. Eu vou imitar o Você Oswaldo imita de o Oliveira. Imita aí, deixa eu ver. Nosso time é bom pra caralho. Dizer o seguinte pro Thierry, você que é um atorzaço, você que tem os melhores predicados, tem um Tu vai convidar ele repertório pra quê? Tu vai imenso. falar o quê pra ele? Eu e a minha esposa Jennifer estamos de passagem no Brasil. Eu lembro de ter assistido você contracenando e fazendo Zorro. E lembra que ele fez o Zorro? Então eu vou falar que aí Vai tô convidar aqui ele pra- entrevistando o convida ele pra alguma Rica. coisa. Vamos comer ali no Fratelli, na Lúcio Costa. Você é meu convidado. uma coisa assim, Vamos. tá? Foda-se. E aí no final, Você ficar Oswaldo de ouvindo, te Oliveira. deleta. Não, tem que botar do dele. caralho, meu irmão. Se vira. Vê se ele atende, né? Eu te amo. Oh, eu te amo, meu amor. Thierry, Oi. que o Oswaldo de Oliveira, estou sendo entrevistado pelo Rica, disse que você foi fã daquele timaço de 2013. Prazer poder estar falando com você, um atorzaço. Porra, prazer é meu. Porra. Você lembra? Eu lembro de todos, de partir dos 12 anos, eu me lembro de todos. Qual era o Sidorf, grande jogador, tio Bolívar, Dória. A gente estava rememorando aqui aquele timaço, foi uma baita experiência que a gente teve. E eu lembro de você na torcida, sempre muito presente e muito contundente. Você sabe, Thierry. O Botafogo faz parte da minha vida. O Botafogo é minha religião. O Rica nunca vai entender isso. É, Ele não vai entender. o Rica até
fez várias menções elogiosas ao Fogão. Mas você sabe, Thierry, adorei aquela sua peça, o Zorro. Assisti eu e minha esposa Jennifer lá atrás, alguns anos atrás. Você foi um espetáculo naquela peça. Maravilha! E o que você gostava do Seedorf? Qual foi o jogo principal que eu fui aqui escalado pelo Rica para tentar... Essa parada é pegadinha, É pegadinha aí, porra. Era o Bolsonaro aqui falando contigo, porra, tá certo? Cheira minha virilha suada, porra, filha da puta! Ô, Thierry. Botafogo, porra! Eu também sou Botafogo, porra. Eu boto fogo na Amazônia, porra, tá certo? Bom pra caralho! Prezado Thierry, satisfação. Amor, fogo, eu te amo, meu amor. Meu amor! Fogo, eu te amo. Fala quem tá falando com ele, que ele ainda não sabe, porra. Aqui é o André Marinho, Thierry, sou teu fã, porra. Olha, André, prazer falar contigo, irmão, tudo bem? Beleza, mestre. A gente tava passando um trote aqui no final da entrevista e deu na telha aqui de falar que o Oswaldo estaria te ligando. Tô aqui com o Rica. Bom pra caralho, porra! Tudo nosso, hein, porra. Botafogo já tá garantido acesso aí, se Deus... Não, garantido porra nenhuma, que a gente é supersticioso. Não, porra nenhuma. Tem que ter calma, muita calma nessa hora, superstição. Mas prazerzaço, irmão. Vamos tá junto aí no Operário, hein? Não, já tá garantido. Tu vai no Operário, jogo contra o Operário, próximo jogo? Cara, não só vou no Operário, porque eu tô me programando pra levar pela primeira vez as minhas filhas ao estádio. Caralho, hein? Sensacional, 6 meu irmão. anos. É, Murphy, vai perder. Me cobrando. Vai perder. Vai perder. Olha, faz isso não. Mas, cara, tamo junto. Vamos ver se a gente se esbarra lá e ano que vem Série A, tudo nosso. Se Deus quiser, cara. Prazerzão falar contigo. Valeu, meu irmão. Beijo, Rica aí. Abraço, querido. Vou passar aqui pra ele. Vou passar pro desgraçado aqui. Tamo junto. Tá bom. Só pra dizer que eu te amo e você continua lindo, tá? Também te amo. Beijo, irmão. Tamo junto, valeu. Tamo junto. Puta. Meu irmão, você fica nervoso, cara, boca seca. Você... Valeu, ele foi entrando. Valeu. Aí, um ou outro pro homem aí, vamos. Um ou outro. Caralho. Né? Foda. É, isso aí, por exemplo. Agora vamos chegar no segundo turno de nem 2022. fudendo aqui, Essa é a pica, mas essa é a pica que todo mundo quer que você responda, irmão, porque essa é a mais difícil. Chegamos no segundo turno e deu Lula e Bolsonaro. E aí, irmão? Galeão. Santos Dumont, Galeão, meu Tu irmão. não vai votar? Faço campanha pro nulo. Eu não vou, minha consciência não tolera. Você acha que os dois estão na mesma prateleira moral? Não vou compactuar com nenhum dos dois. Mas você acha que eles estão na mesma prateleira moral? Sem dúvida. Próximo. Até, enfim, só dizer que eu acho que é um erro a gente tentar interditar o debate agora, tendo a chance de não rolar. E eu não vou cair na tentação de ficar refém desse binarismo que eu tô combatendo, é que eu faço. Não é o momento de se chegar nesse extremo ainda, né? Se quiser me convidar lá quando for o caso, então a gente decreta. Próximo. E entre o MDB e o PT? Ah, o MDB. Porque, porra, bem ou mal, com todo o fisiologismo apodrecido que patrocinou, não teve, de fato, a 100%... Não, até teve com o Temer, no caso. Mas, pelo menos nos anos Temer, teve uma agenda reformista virtuosa que foi pra frente. O Temer foi um bom presidente, né? Foi. Por quê? Porque ele era chato, e presidente chato e que não tem que ficar se curvando e se adequando aos caprichos aí da opinião pública, aí entrega, presta o serviço, trabalha. Ao contrário do Bolsonaro, o Temer tinha uma característica de saber... Tu tá com tesão no Bolsonaro, hein? Pessoas dizem isso, sacanagem. Não, mas é que o negócio... Veio bem. Mas o negócio é o seguinte, ele conseguia cultivar o relacionamento, entendeu? O Bolsonaro não tem paciência para... Candidato tem Ele que é até... político, o Temer é político, Sim, profissional, né? Candidato tem que ir até embatizado de boneca. O Collor falava essa. Então, porra, o Temer ia, né? Mas festa o Temer festa indicou filho Alexandre de deputado. Moraes. Hã? O Temer indicou Alexandre de Moraes. Careca. Deus da calvície, como diria Emílio Surita. Mas, cara, pelo menos o MDB, quando teve as rédeas do poder, fez umas reformas, reforma do ensino médio, reforma trabalhista, teto de gastos, que está sendo agora destruído, mas é isso. E PT, pelo amor de Deus, não tem a menor condição, né? nunca. Próxima. PSOL ou PT? Ai... Cara, vou te falar. É tipo duas armas na cabeça, com qual você quer o tiro. É mais ou menos isso.
O PT, acho que foi, teve até alguém que cunhou essa expressão antes, mas o PT é aquela cartomante com Alzheimer, né? Sabe tudo que vai acontecer nos próximos anos, mas esqueceu o que aconteceu nos últimos 14, 15. E o PT, como o Ciro Gomes diz, o PT tem mentalidade hegemônica, porque, repare bem, porque é que nem sombra de mangueira, não cresce nada embaixo. E a burocracia petista fica subindo nos tamancos aqui, querendo me tirar, porque eu fui para Paris. Mas o cara botou um poste lá completamente desqualificado. Então, o fato que o poder tem essa tendência hegemônica, eu acho que é bem mais perigoso do que o pessoal que, porra, é o esquerdismo identitário Nesquik, que eu acho que acaba que, porra, você vai instrumentalizando o seu fenótipo, o seu genótipo, as suas características pessoais e coloca, em vez do seu caráter como a primazia, a sua identidade para tentar, sabe, reger e governar a tua vida. Então, acho isso horrível também, mas pessoal, né? Fazer o quê? Próximo. Rio ou São Paulo? Rio, lógico. Eu vou ser... Eu tô no Morandinho lá agora. Todo morandinho, mas digo, porra, em termos de, porra, oportunidade profissional, esquema profissional lá, mas quando eu venho pro Rio, eu já tenho voltado com saudades e quando eu venho é maravilhoso. Próximo. Ciro Gomes ou Lula no segundo turno? Repare bem, estimado Ciro, logicamente, porque tem projeto nacional de desenvolvimento e eu acho que ele... Lula nem por um caralho, pelo que eu tô vendo. Caralho. Tá. Nem por um caralho, mas o Ciro, primeiro porque nem o Lula nem por um caralho, e também que o fato que o Ciro fala algumas coisas que certamente merecem elogios e que parece que fez um diagnóstico certeiro. Eu acho que ele tenta pintar todos os liberais e colocar todo mundo no mesmo balaio, como como ele fala, né? Essa fração podre dessa elite, abobada, alienada, nos salões da aristocracia brasileira, com seus punhos de renda, fica aí patrocinando o neoliberalismo, essa entidade fantasmagórica que nunca deu certo em nenhum lugar do mundo. Então, porra, Caralho, o Ciro, ele tenta colar nos liberais pessoas que são desprovidas de sentimento, que querem demitir o Estado. Não, o liberal quer, de fato, a melhor alocação de recursos possível onde o Estado tem que atuar. É isso. Então, ele fala a questão da soberania do Brasil em termos de petróleo, acho que o Ciro fala coisa com coisa. Próximo. Ciro e Bolsonaro. De novo, acho que o Bolsonaro desperdiçou a chance histórica que teve e o Ciro, nessa altura do campeonato, por mais que eu ouço o que ele fala, Complexo Nacional Petroquímico, Complexo Nacional do Agronegócio, Complexo Nacional Espacial, Complexo Nacional, eu ouço concentração de poder, concentração de estatismo, e isso não me soa bem nunca. Mas, de novo, bem ou mal, e o cara muito bem aprovado no Ceará, tem alguns predicados bons. Eu acho que nesse caso teria que ir de Ciro. Entrevistei ele aqui, fala muito bem. Próximo. Datena ou Dória, quem que seria? O Dória pela experiência administrativa. Lógico que eu acho que isso pesa muito e eu acho que é um fator que está sendo valorizado pelo eleitor médio brasileiro ano que vem. Só você ver 2020, começou a voltar todos os caras mais seniors, mais gabaritados, que já têm experiência de fato exercendo poder. O Datena é uma incógnita total. Porra, o cara que fala comandante Hamilton, aquela coisa, não me convenceu ainda não. Próximo. Lula e Freixo, se fosse o segundo turno. Freixo, né, cara? Fazer o quê? Próxima. Até porque o Freixo tem o lado do combate às milícias, que é louvável. Sim. E a leitura dele sobre outros aspectos, acho meio bem equivocado. Freixo, se eu convidar ele para vir aqui, vai ser a 36ª vez que eu convido. Ele não vem. Ele mete uma, não. Tem vezes que ele não responde. Ele não vem. Ele aguenta, cara. E me segue no Twitter, deve ter, sei lá, enfim. Caio Coppola ou Adrilles? Caio Coppola, com certeza. Eu acho que eu sou Você muito... imita o Adrilles? Não, Adrilles não, mas o Caio é verdade, porque o Caio Coppola diz o seguinte, Rica, porque o Modesto Carvalhosa me levou pra escola hoje, ele que me deu banho também, Modesto Carvalhosa é tudo pra mim. Próximo. Então, peraí, ele fica aqui, ó, aquele dentão de cavalo dele, sempre fazendo meio que um movimento meio garoto capricho, fazendo um carinho na barbicha dele. Mas foi o cara, eu sou muito grato a ele, cara. Ele que me chamou pro Morning Show. Ele tá muito estrelinha. Tá sumido, tá muito estrelinha. Ele já dá característica dele, ruim de celular. Mas eu desejo, desejo boa sorte a ele aí na Jovem Pan, cara. Ele vai ter o programa dele. Eu gosto dele, muito bom. Enfim, eu sou o primeiro a falar pra ele, já tive com ele, não recentemente, mas eu tenho ele em alta conta, apesar de alguns erros estratégicos. Ele me fez almoçar num restaurante grego, cara. Caralho. Qual é a necessidade que ele fez? Feta e tomate. Ele falou, aí chegou no restaurante, fiquei olhando pra cara dele e falei assim,
aqui, né? Ele falou assim, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu falei, você que inventou. Caralho, Coppola, vai te fuder. Vai te fuder. Qual foi? Mas é São Paulino que nem eu. Qual foi a primeira vez que você fez? Sempre com uma frase de efeito, né? velho? Ele é foda. Quando é que você vai fazer isso? Constantino Joel Pinheiro, agora fudeu muito. Rótulos, um pouco mais de rótulos. Fraldinha apertada. O Joel, obviamente, né, porra? Caramba, tu tem um negócio com o Constantino foda ainda. Cara, pior que é um grau de... Eu já mandei mensagem para ele lá atrás, dizendo que os livros dele foram importantes na minha formação intelectual. Porra, eu lembro que... Mas ele realmente... Foi como eu disse, naquela hora que eu mencionei aquela frase, é muito aplicável a ele. No sentido de que eu mudei de expectativa para não mudar de princípios, ele mudou de princípios para salvar expectativas, e eu acho que ele ficou intoxicado com esse grau de engajamento e like que ele começou a atrair. Como todo acidente... Porque é o seguinte, 90 mil voos bem-sucedidos num dia não ganham as manchetes, o que ganha é o acidente. E ele é uma tragédia ambulante e naturalmente atrai... Ele é um agent provocateur, como diz o que ele é. Ele gosta, é um polemista. Polemista, comentarista de gente. Então ele abandonou toda a trajetória dele intelectual, que era um cara que até... Meu irmão, ele, em final de 2019, até onde eu sei, as acusações sobre a rachadinha, por exemplo, só se agravaram e ficaram cada vez mais consolidadas, que era o caso. Ele dizia que era uma bomba atômica no discurso moralizante do Bolsonaro, que ele dizia que, ia criar uma cratera na capacidade do Bolsonaro poder se portar como um agente que combate a corrupção de fato, e quando, na verdade, só continuou combatendo o combate à corrupção. No caso do Joel, a gente discorda em muita coisa também, cara. Acaba que... Não, é gente boa. Gente boa, mas a gente... Eu costumo dizer que eu dei uma fudida no Joel a primeira vez que eu fui no Morning Show. Eu acho que o Joel não deve me conhecer muito bem, né? E alguém falou pra ele, esse cara é Bolsonaro. Eu falei, eu não sou Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro. Eu não sou porra nenhuma. Mas, enfim... E aí, o que ele achou, coitado? Ele deve ter Não, ele deve ter imaginado o seguinte, a primeira porrada que eu vou dar nele vai ser perguntar pra ele o que ele acha do governo Bolsonaro. Ele vai defender. E aí ele falou assim, Rica, tudo bem? O que você acha do governo Bolsonaro? Eu falei, tá ruim. Não perguntou mais nada. Acho que ele veio muito preparado pra, ele vai defender. Falei, tá ruim, cara. Ficou tudo certo. Perfeito. Próximo. Túlio ou Louco Abreu? Cara, eu vou falar Louco Abreu porque eu vi o Louco Abreu e eu usava, quando eu agarrava... Vai me falar que tu tinha esse cabelo, hein? Não, lógico que não, mas eu usava o número 13 na minha camisa de goleiro também, e ele tinha uma insígnia, assim, dourado, que ele colocava entre o nome dele... Corte. Eu usava o número 13, Marinho PT. Louco Abreu. Era pelo Louco Abreu, porra. E, cara, Washington Sebastian Abreu Galo, que esse cara representava... Corrones, ele representava, cara. O oposto do Botafogo como perfil. Isso aí é uma coisa que... Eu queria até ouvir de você, que eu estava procurando um texto antigo seu, que eu lembrava com muito carinho, que você falava que... Não sei se foi nessa época, que talvez que o Botafogo... Nessa época do Louco Abreu, ele teve um surto de autoconfiança, de poder bancar... Falta culhão ali, falta do tipo, vai se fuder, vou ganhar mesmo, porra. Falta marra no Botafogo. Esse fatalismo, esse amargor. Falta marra no Botafogo. Falta marra. Próximo. E tem credencial pra isso, né? Essa aí é difícil demais. Romário e Ronaldo? É. Ronaldo, a primeira Copa que eu lembro de ter visto foi 2002. Tu não viu o Romário jogar direito. Você é muito vi no final. Mas tu é bem mais novo. Você 2002, 2003, ele estava ali no Fluminense. Pra você não é difícil essa. Não. Ronaldo. Próximo. Então, cara, é o seguinte. 4 anos de Bolsonaro ou 4 anos da Série B com o Botafogo? Puta que pariu. Meu irmão, essa foi diabólica essa aí. Essa é difícil. Porque o nosso coração, ele também se equivale com a nossa razão. Pariu, né? Os dois são conflitantes, os dois são importantes. O que te faria sofrer mais? Se você pensar com o dinheiro, isso aqui vai ficar... É bom pra você. Em que sentido? Porque tu fica lá batendo no cara, tu vai ganhando dinheiro com essa porra, vai aparecendo, ganhando... Eu não olho pra isso. O outro ali é dor no coração só, então. Entendeu? 4 anos, meu. 4 anos de Série B é muita coisa. A história da SA ia pro brejo de vez. 4 anos é muita coisa. Acho que vamos ter que ficar com o Bolsonaro aí. Tá, reeleito aí, porra. Vamos pro 0 a 10 pro homem. Vamos subir a rampa aí, Ricardo. Porra. Vamos mudar esse Brasil, porra. Tem mais um, desculpa, tem mais um. Tem mais um? Dória ou Eduardo Paes? Pô, lógico, Eduardo Paes, né, porra? Pô, melhor prefeito da história, porra. Melhor prefeito da história do Rio, porra. Eu adoro ele, cara.
Pô, é tua cara, pô. A gente é faixa, pô. A gente já tomou quantos bolinhos de bacalhau lá e, porra, engradado de cerveja lá com a tia Suri, que ela cola da Portela, Eu dou pô. muita risada com ele. Ele é muito engraçado. Ele é foda. Mas, cara, entre os dois... Putz, boa pergunta, assim. Eu diria... Porra... Maninho, Eu teria sai que- do... Maninho, olha só, você é um playboyzinho, você usa topete. É óbvio que você vai votar no Dória. Não, mas eu sou muito... Eu sou amigo do Eduardo Paes, a gente... Mas não pô, dá pra não gostar do Eduardo Paes como pessoa. Você pode não gostar como político. Como pessoa não tem como não gostar. O cara é gente boa, engraçado, pagodeiro, né? Eu acho que o Dória talvez seja um cara mais realizador, assim, entendeu? Tudo bem que ele tem a locomotiva de São Paulo junto com ele e o Paes pegou o do Crivella. Irmão, 4 anos, porra, Segundo o Eduardo pós-Crivella. Paes, ele Ressaca do Crivella. chamava o Crivella de pressão baixa, morrer de... Alô, meus amigos. Rica Perrone, nós estamos aqui hoje para falar sobre o Eduardo Paes. Você Teve uma época vai que tinha um preso, assessor Eduardo do- Paes. do- Você lembra que ele falou no debate? Você vai preso, Eduardo Paes. Acabou a eleição 2 semanas depois, tava preso. Puta Teve uma época que eu fiz uma entrevista com o Paes, que foi muito maneira, porque deu uma amenizada. Assim, o Eduardo Paes falou a porra toda, brincou. Falou a porra toda, porra. É, contou a Abriu merda o peito, toda. Ele falou merda pra caralho, falando da cerveja, que ele trocava a cerveja dentro da Sapucaí, enfim. Aí quando o pessoal do Crivella assumiu, eles viram essa entrevista. E aí um cara que trabalhava na comunicação do Crivella me ligou e falou assim, ô Rica, porra, cara, eu queria muito que você fizesse um negócio desse com o Crivella, pra dar uma humanizada no Crivella. Você consegue levar o papo pra um lado mais... E tu levou? Né? Chegou a fazer? Aí eu falei assim, então... Aí ele falou assim, não, porque o papo que você teve com o Eduardo Paes, eu falei, mas que o Eduardo Paes é dos pagodes, do futebol, né? Eduardo Paes é do meu aqui, né, irmão? Porra. Não, mas, porra, acho que seria muito legal você humanizar o Crivella. Eu falei, olha, eu não vou humanizar o Crivella. A minha entrevista, ela é assim com todo mundo. Se ele se humanizar, é com ele. Não, então vamos fazer, não sei o que. Eu falei, deixa eu te falar, o cara era meu amigo. Eu falei assim, você tá trabalhando pra ele? Ele falou, tô. Eu falei, então, cara, olha só, eu sou do carnaval e sou ateu. Sim. Aí ele, não, beleza, Rica, bem lembrado. Não, vamos ver, se rolar o... Nunca mais me telefone. Eu falei, ele não vai ficar muito feliz comigo. Tá, cara. Ele... Enfim. Ele se superou, o Crivella realmente se superou. Tinha o prefeito, lembra, Saturnino ali, que decretou a falência do município. Ele era sempre... Os taxistas falavam, esse cara é pior que Saturnino, meu irmão. Esse cara aí... Então, ele, na minha opinião, ele realmente conseguiu atrair pra si esse rótulo aí do... Ele, olha... O pior prefeito da história do Rio de Janeiro. Ele, o Haddad, pior de lá, pior de cá. Foda, né? Agora Haddad tem tá na frente. O que temos? 0 a 10 pra gente fechar. Vamos lá. Olha, normalmente a entrevista tem 1 hora. Na andança. De 0 a 10, vamos lá, vai. Uma nota pra Jair Messias Bolsonaro. Porra. Próximo. Ciro Gomes. 5. Próximo. Dória. Pode ter número quebrado no meio? Não, de 0 a 10. Bom, 0 a 10? quebrado pode. É que tem gente que vem com menos 100, mais 20, fala, porra, 6. você ia dar 6,5? Eu ia dar 6,5. 6,5 pode. Vai. Próximo. Eduardo Paes. Esse cabelinho não tá ajudando ele aí, né? É. Vou trocar a foto dele. Porra, pô, tô feio pra cacete, porra. Caralho. Pô, Vamos lá. Eduardo Paes, eu vou dar uma nota 7. Próximo. Paulinha. Pô, eu adoro ela, maravilhosa. Pessoa muito boa, do bem. Vou dar uma nota 9. Não, essa é a Paulinha. Essa pegou a Paulinha errada, no caso, né? Tá, eu sabia falando que eu da ia fazer Krausch? isso. Eu sabia que ia fazer isso. Essa Paulinha é Carvalho. Porque eu botei Paulinha, Jovem Pan. Apareceu muito essa moça. É a Paulinha... Aí eu falo, será que essa ela é Paulinha... da família do Porque eu Tutinha, falo ela com a é- Paulinha, mas eu não falo com a Paulinha Não, pessoalmente. bota fé. A Paulinha que eu tô Você nem perguntando é a sabe Paulinha quem do é? Pânico. Você nunca viu ela? Eu falo com ela, mas nunca fui. Porque toda vez que eu entrei no Pânico foi online. Mocidade, Bangu. Tô ligado. Paulinha, desculpa. Eu errei a foto, Paulinha. Mas a Paulinha A Paulinha Carvalho... do Pânico, a Paulinha do 9. Pânico. Cara, ela que me deu essa oportunidade. A gente teve um momento desnecessário recentemente. Mas eu dou a ela uma nota 8. Paulinha, desculpa. Eu errei a foto porque eu botei lá Paulinha Pânico, apareceu um monte. Eu falei, cara, tava vindo pra cá, eu falei, vou ter que apostar aqui. Nada, vambora. Próximo. Tranquilo. Constantino. Ele fazia assim, né? Constantino? Ah, cara, meu irmão, isso aí... 1. Próximo.
Um pelo que ele foi um dia. Emílio Surita. Nota 8,5. Queria tanto entrevistar ele, não tem a menor chance. Né? Menor chance. Fala com ninguém, né? Ah, o cachê é 25 pau. 25 pau, a TED, eu tô aqui no dia seguinte. Ele fala isso sempre. Próximo. Mas não, né? Fábio Porchat. É um tipo de humor que me pega, que eu me identifico. Eu acho. Mas acabou que enveredou também. Aí acaba que a pessoa física, a pessoa jurídica, o a gente artista com a pessoa confunde, física. Eu também, em vários momentos, sofro disso. Então, porra, vou dar uma nota 7 pra ele. Próximo. Seu amigo ídolo Felipe Neto, tão botafoguense quanto você. Sei que vocês assistem o jogo junto, tá? Abraçados. Me bloqueou no Twitter. Eu também. É óbvio. Não, mas o caso com você foi foda, né? Mas não fui eu, fiz nada, né? Por ele estar sempre ajudando aí a contratar um medalhão, injeta a grana lá, arrisca a própria pele, eu vou dar uma nota 3 pra ele. O resto... 3 pelo Botafogo. 3 pelo Botafogo. Próximo. Guga Chakra. Guga Chakra recentemente tem descido o malho no Biden e meio que... Eu adoro o cabelo dele. O cabelo é maravilhoso. Um ninho de corvo. Sabe aquela pessoa que meio que acorda e fala, foda-se, não tá no ar? Ele com aquele livrozinho dele do Líbano. Cara, vamos dar uma nota 6 pra ele. Eu acho que ele é um cara que, pelos posicionamentos recentes dele, ele parece que não tem compromisso com o erro e nem é um cara muito ideológico, não. Próximo. Joel Pinheiro. Nota 7. Cara do bem, com conteúdo. E também agora tá... talvez seguindo o meu bastão. Ele já fazia por conta própria, lógico, mas ele tá seguindo o bastão do contraponto da Jovem Pan bem. Ele vai ficar forte com isso. Até porque ele tá fazendo um contraponto muito habilmente recentemente. Próximo. Lula. Eu vou dar 0, porque ele é mitomaníaco mesmo e para mim o serviço público tem que ser uma coisa, meu irmão, solene, cara. Tem que ser você... Meu irmão, você tem que ser abnegado, tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que, meu irmão, fazer isso pelo idealismo, pela causa. O Emílio sempre fala, mas é só você chegar lá em Brasília, Marinho, você vai sentar no colo da raposa felpuda e vai mudar. Eu não sei disso não, tá ligado? Eu tenho, já algumas experiências de bastidores que eu colecionei na mídia, na política também. Inclusive, estou escrevendo um livro aqui, anunciando em primeira mão sobre todas as experiências e vou lançar antes da eleição. Olha aí. Como é que vai ser o nome? Brasil, muito além das risadas. Eu fazendo um diagnóstico sobre a loucura contemporânea do Brasil e do mundo. Legal. E usando algumas anedotas, algumas histórias de bastidores minhas, né? E esse é o título provisório. Mas então o Lula traiu o compromisso mais solene que tem, que, é você num Brasil assolado pela miséria, com os problemas crônicos que tem, de você, tentar tirar o máximo possível, dar todos os recursos e as condições necessárias para que os mais pobres, os mais frágeis, mais vulneráveis possam poder, eventualmente, caminhar com as próprias pernas, mas ter um mínimo de dignidade. E ele traiu a confiança deles, colocando a Dilma e se perpetuando no poder a esmo e fazendo a trairagem que ele acabou fazendo junto aos mais vulneráveis. Então, por isso, 0, 0, 0. Última. O Tite. Puta, não vou com a cara. Sério? Tá putão com ele? Não tô putão, não, mas eu acho que... Tudo bem, resultados incontestáveis, né, cara? Isso que é foda. Isso que é foda, mas não sei. O que vale é a hora H, né, meu irmão? O que eu vi em 2002, tudo bem que aquilo ali nunca mais vai se ver uma geração que encaixou tão bem quanto aquela. Mas, no caso dele, vou dar uma nota 6, vai. Ainda tem, se não for com ele, vai ser com quem o Ex? Tem que dar a chance pro cara. É o Ney, irmão. Nós estamos tudo na mão do Ney. É ele que resolva. Tu acha que o cara vai segurar o rojão? Você acha que até lá ele... Cara, eu não sei. Entra numa rota de cabeça. Eu não sei o que acontece comigo, mas toda a Copa do Mundo eu acho que a gente vai ganhar. Eu também. Eu não sei. Eu também sou dessa. Toda a Copa, eu vou me convencendo de... Não, veja bem. Esse convencimento tem abaixado. Eu vou me convencendo, cara. Vai chegando perto da Copa, eu vou me convencendo. Eu tenho certeza que quando chegar na Copa do Mundo, eu tô com a cara pintada, a bandeira, eu tenho certeza do Ex. Óbvio. Tô lá no Catar, o cara, tô enlouquecido lá. Foda. Conte comigo nessa perdeu. Vambora. Vamos que vamos. Irmão, obrigado. Então eu sei que é um momento que tá todo mundo te procurando. Eu fico muito feliz de você ter vindo aqui. Sim que é bom. Obrigado aí pelo papo. Levei até o dobro do tempo hoje, porque valia, né? Obrigado. O homem fala bem pra caralho. Tinha muito o que falar. E hoje tá pra caralho com esse Botafogo dele, ó.
Se inscreve no canal. Nós estamos outra coisa, nós botamos em todos os podcasts, em todas as plataformas de áudio, nós colocamos o Caratap, então você pode ouvir o Marinho e todos os outros, ali no Spotify, no Deezer, no Google, a porra toda, que eu não sei nem o que é. Se inscreve no canal, Estúdio Centro, obrigado pela estrutura espetacular. Deixa o like, valeu. Valeu, galera.